Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No mês passado vocês viram tudo a respeito de Nibiru, que na verdade não faz tanto sentido a gente afirmar que existe um planeta chamado Nibiru se aproximando aqui da Terra. Se você não tá muito ligado no que eu tô falando, dá uma olhadinha nos seus recomendados aí do YouTube, ou mesmo no link na descrição, que você pode chegar para a primeira parte desse vídeo, e eu acho que ele é bastante importante para você ter um conhecimento geral a respeito do que do que tá sendo apresentado aqui. Então hoje nós iremos falar a respeito dos Anunnaki. Nós iremos analisar se faz sentido dizer que a Terra foi colonizada por uma civilização de alienígenas, de certa forma. Nós sabemos, de acordo com o vídeo anterior, que os Anunnaki viveriam em Nibiru. Mas esse argumento também pode ser trocado para a civilização de qualquer outra galáxia, de qualquer outro lugar, usando como evidência a arqueologia suméria mais uma vez. Sendo assim, a gente vai analisar não somente as evidências que relacionam Nibiru, mas também as evidências a respeito de um povo alienígena que teria colonizado a humanidade, o planeta Terra também. As evidências, mais uma vez, estão no livro do Zecharia Sitchin. Aqui é importante a gente alertar que o Zecharia Sitchin tem dois tipos de trabalho. O primeiro deles são os trabalhos mais científicos, que ele apresenta as conclusões, apresenta as análises, tudo que a gente vai fazer uma espécie de verificação dos fatos nesse vídeo aqui. Ele também tem alguns, por exemplo, isto aqui, o livro perdido de Enki, que não são exatamente científicos. Ele diz que ele traduziu alguns textos e colocou alguns elementos dele, e com isso formulou uma autobiografia de Enki. A verdade é que nós não temos uma autobiografia de Enki arqueologicamente reconhecida. Isso aqui não é nada mais que um produto de ficção do Zecharia Sitchin combinado com as coisas que ele acredita ser verdade, uma espécie de fanfic dos Anunnaki. Então, não tem como a gente considerar isso aqui como evidência, porque isso não foi encontrado como sendo uma evidência. Simplesmente algum tipo de agregação que o Zecharia Sitchin fez, tanto com base em textos sumérios e com, claro, muita coisa da própria imaginação dele. Espero que vocês curtam esse vídeo. No vídeo anterior que a gente abordou a respeito de Nibiru, nós chegamos à conclusão que Nibiru não poderia existir por duas razões. Em primeiro lugar, porque as evidências na história suméria que teoricamente mostrariam Nibiru têm as suas incoerências. Em segundo lugar, porque a própria existência de Nibiru no nosso sistema solar, de forma que esse planeta passe tão próximo da Terra, seria impossível. Sendo assim, a gente vai analisar agora as afirmações a respeito do povo que habitaria Nibiru, como eu já expliquei no começo, seriam os Anunnaki. Uma característica muito interessante da obra do Zecharia é que ele procura sempre estabelecer um paralelo entre a narrativa bíblica e também a teoria dele. Então, por exemplo, é que ele chama os Anunnaki de Nephilim. Os Nephilim, que vocês já devem conhecer da Bíblia, seriam gigantes, toda essa parada que vocês já sabem. Segundo Zecharia, os Anunnaki, na verdade, seriam os Nephilim. E a razão para essa justificativa tem origem na palavra Nephilim, que significaria literalmente, como ele disse aqui, ele gosta de usar a palavra literalmente, ele ou a pessoa que traduziu, aqueles que foram lançados, que desceram à terra. Ele também tem algumas relações, por exemplo, a ser lançado ou então cair do céu, também tem bastante coisas do tipo. Aqui são dois tipos de significados que ele dá em partes diferentes do livro. Então nós fomos com base na pesquisa de outras pessoas, inclusive estudiosos da Bíblia, que já verificaram isso aqui. A gente foi atrás para ver se realmente faz sentido afirmar que a palavra Nephilim veio de cair do céu. Para começar, a gente tem aqui um texto chamado BibleHub.com, e aqui a gente tem os vários significados que já foram dados por diversos estudiosos. Entre as relações aqui nós temos, claro, a clássica, que envolve gigantes, e também descendo mais um pouquinho a gente tem, feito pelo Strong, uma relação com a palavra Nafal. Nafal aqui é uma propriedade de algo que cai, como ele seleciona aqui. A gente vai clicar aqui também para ver a palavra hebraica Nafal, essa aqui que eu estou marcando para você. Essa palavra não deriva de nada, é uma raiz, é uma palavra primária, digamos assim. E a definição mesmo é cair. Entretanto, isso pode ser usado para diversas coisas. Por exemplo, abandonar alguma coisa que cai, por exemplo, também nascer, dar à luz, inclusive aparece aqui cast, no caso seria invocar, lançar, alguma coisa do tipo, também serve para lançar. Tem vários significados relativos a cair, caindo, que caiu, caído, inclusive para caído a gente usa bastante vezes. Deitar também aparece. Perecer também aparece, entre várias outras opções aqui, que seriam significados da palavra Nafal em hebraico. Ou seja, mas em nenhuma delas nós temos uma especificação direta sobre cair do céu. Não tem dizendo que Nafal significa especificamente cair no céu. Essa palavra vem de cair de qualquer lugar. E conforme mostra esse texto aqui, que inclusive é uma análise da Bíblia, do termo Nephilim, mostra que o Nafal, para os historiadores que acham que tem uma decorrência de Nafal, alguns também acham que tem a ver com o ato de dar à luz, como eu já tinha mostrado para vocês, esse Nafal seria uma referência aos anjos caídos. Então não necessariamente a coisas ou pessoas que caíram do céu, como Zecharia
afirma. E além disso, a gente pode também, para ter uma ideia, isso aqui eu achei que fosse gore, mas na verdade simplesmente são soldados alemães de figurinha de ação. Então pode ficar tranquilo, não tem nenhuma imagem forte que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas a ideia é, eu fiz a pesquisa da palavra nafal em hebraico e a gente percebe que isso tem vários significados. Seja uma queda de um pulo, seja um animal que caiu de algum ponto mais alto, seja uma queda de uma pessoa, a queda de um prédio, de um guindaste, como tem aqui, de uma árvore, do aquele garoto que caiu na jaula com gorila, entre vários outros significados. Mas não há um significado específico para, por exemplo, um meteorito, para alguma coisa que foi lançada diretamente vindo do céu. Essa é a primeira conclusão que a gente pode afirmar logo de começo a respeito do nome Nephilim, que já mostraria que talvez os Nephilim não necessariamente correspondem aos Anunnaki tal qual nós conhecemos. Em seguida, também prosseguindo na teoria do Zechariah, ao longo do tempo, Nibiru teria fertilizado, digamos assim, os ares da Terra. Ele cita, por exemplo, uma ideia de que a vida na Terra seja de origem alienígena, o chamado molibdênio, que é um dos elementos da tabela periódica, que tem um papel muito importante nas atividades vitais e que é um elemento bem escasso aqui no nosso planeta. De fato, isso é verdade, e também uma dos argumentos que sustentam a teoria da panspermia cósmica, segundo a qual a vida teria se originado do espaço, é essa, porque a vida evoluiria com os elementos que tem ao redor dela. Entretanto, o molibdênio não tem muito aqui, então, portanto, seria uma evidência que a vida vem de algum lugar que tenha abundância de molibdênio. Entretanto, vale lembrar que essa teoria já é conhecida, ela não envolve nenhum 12º planeta vindo aqui. Na verdade, ela envolve a chegada de asteroides, meteoros de outros lugares que caíram na Terra, e aí sim permitiram o desenvolvimento da vida. Não só a questão do molibdênio, mas também a questão do código genético. Nós temos o mesmo código genético universal para quase todos os seres vivos. Isso também seria uma evidência de que ela veio de um lugar comum. Então isso é verdade, não tem muito o que a gente desmistificar aqui. A questão é onde que o Zechariah coloca isso. Então, da mesma forma que a vida evoluiu aqui com base na fertilização de Nibiru, a vida também evoluiu em Nibiru. Zechariah não diz, e inclusive deixa isso em aberto, se a vida evoluiu em Nibiru por consequência por ela própria, ou se também foi fecundada por algum outro agente desconhecido. Mas a questão é, ele evoluiu lá, e depois de bastante tempo os Nephilim evoluíram lá também. Seriam homens semelhantes a nós mesmos. Então, por alguma razão, eles precisavam vir aqui na Terra. Eles usam vários argumentos, por exemplo, a questão da mineração, que eles procuraram metais, entre outras coisas. Mas uma das evidências que o Zechariah diz é a respeito do uso de betume. Ele diz, por exemplo, aqui que os depósitos de superfície de betume na Mesopotâmia foram as antigas fontes primárias de combustível desde os mais remotos tempos até a Era Romana. Ele diz aqui também que os sumérios tinham nomes para todas as substâncias betuminosas e que isso é muito menos que os nomes que os gregos, por exemplo, possuíam. Entretanto, aqui a gente já tem uma certa incoerência que é interessante a gente mencionar. Para sustentar todas as evidências que a gente vai mostrar aqui, eu estou usando essas 3 fontes, todas estão no livro. Isso inclui trabalhos científicos, inclui aqui um trabalho também assinado com as devidas fontes especificamente a respeito do uso do betume, sem dúvidas alguma. Esse aqui foi o melhor que eu encontrei, tem inclusive mapa mostrando onde são depósitos naturais, onde não são, onde tem as cidades, entre outras coisas. E aqui também são 2 trechos especificamente a respeito do betume, mas que também possuem as suas fontes. A questão aqui é, neste texto aqui nós temos uma tabelinha que mostra os usos de betume desde a antiguidade e na pré-história. Isso inclui aqui os seguintes usos. Por exemplo, argamassa na construção civil, agente impermeabilizante. Nesse caso, argamassa na construção civil, evidentemente, isso ocorria na construção civil. Templos, palácios, zigurates, andares, entre coisas do gênero. Já como agente impermeabilizante, isso acontece tanto em elementos, por exemplo, vasos, jarras, coisas do tipo, como também em reservatórios de água, em salas de banho, e também em barcos. Isso aqui vai ser bastante importante lá no final. Ele também é utilizado como adesivo. Você usava, por exemplo, para colar joias em um templo. Passava na parede e depois usava para colar. Também era usado para impermeabilizar artefatos domésticos. Mais uma vez também na joalheria, também na escultura e, claro, na mumificação. Isso aqui também é bastante conhecido. No caso, diz respeito aos egípcios, não exatamente aos sumérios. Mas todas essas outras indicações aqui, Larsa, Mari, dizem respeito a sítios arqueológicos sumérios. Várias delas aqui, depois quem quiser pode pesquisar uma por uma. E a gente pode, na própria literatura suméria, nessa mesma fonte que eu apresentei para vocês com os textos sumérios, encontrar alguns exemplos do uso do betume. Nesse caso aqui, não tem muita evidência, apenas diz que que o betume era extraído das colinas de Mádiga. Ele menciona aqui um certo lugar e que isso era transportado através de barcos e coisas do tipo. Nesse exemplo aqui, nós também temos uma menção a respeito da decoração. Diz aqui que o betume de um determinado lugar, provavelmente um templo, era provindo do Apsu Purenque e também era decorado com
com estrelas como se fosse um céu, como se fosse o céu sagrado, como ele diz aqui. Aqui a gente também tem uma referência que pode tanto ser a respeito da utilização de betume na construção naval, como também a respeito do transporte de betume através de barcos. Isso aqui faz parte de um debate entre o cobre e a prata. É bem comum no texto sumério várias espécies de fábulas, nos quais dois elementos inanimados que não possuem voz humana, digamos assim, conversam entre si e transmitem lições de moral, coisa do tipo. Aqui ele faz essa menção. A gente também aqui tem mais uma menção a respeito do betume num manual chamado Instruções do Fazendeiro. Isso aqui é basicamente um manual para você plantar na antiga Suméria. Ele diz aqui para você impermeabilizar alguns instrumentos de couro, claro, para evitar que a água penetre neles de alguma forma. O que a gente pode concluir a respeito disso aqui também? Que os sumérios possuíam duas palavras gerais assim para designar betume, além das outras partes. Uma delas chamava-se Idu, era a parte não inflamável do material e, portanto, era utilizada nas aplicações que a gente menciona acima. E também era bastante valorizada. A gente também tem o Naptu, que designa a parte inflamável do betume e não tinha nenhum valor comercial e os caras consideravam ela inútil. Especialmente porque os sumérios não sabiam lidar com a volatilidade do petróleo e nem também engrossar o betume através do processo de evaporação. Ou seja, os sumérios praticamente descartavam o Naptu. Então, caso em algum momento o betume já tenha sido utilizado como combustível, não foi pelos sumérios tal qual nós o conhecemos. Teria sido utilizado, segundo Zechariah, tanto pelos sumérios, no caso os povos antigos da Mesopotâmia, como também muito antes pelos Anunnaki. Nós não temos evidência de nenhuma dessas coisas, apenas nos exemplos aqui que eu já mostrei para vocês, que sempre envolvem a parte não inflamável do betume. Então agora que nós já sabemos, em primeiro lugar, que não tem evidências que mostram que o betume é utilizado como combustível e também que a afirmação de que Nephilim deriva diretamente de cair do céu, lançado do céu, tem lá suas fraquezas, digamos assim, a gente vai começar a analisar evidências que mostrariam que os deuses tinham o poder de voar. Mais especificamente, além do poder de voar, eles também eram capazes de voar, claro, com o auxílio de equipamentos. O que o Zechariah defende o tempo todo é que os deuses, por conta própria, não eram capazes de voar, mas sim que eles utilizavam equipamentos, eram humanos como nós, digamos assim. As asas que a gente vê atualmente nos deuses, na verdade, correspondem a artefatos para o voo. Um dos exemplos que o Zechariah dá, e está corretíssimo, ao menos a tradução que ele apresenta, é de um conto chamado Inanna e Xucaleutoda. Ele menciona o Xucaleutoda como uma pessoa desconhecida que estupra a Inanna, e em seguida a Inanna procura vingança desse ato. Na verdade, a pessoa desconhecida, que o Zechariah afirma, é o próprio Xucaleutoda. A gente pode perceber isso, inclusive, pelo título do conto, e o conto é exatamente o mesmo. E neste conto aqui, a Inanna levanta voo, isso é verdade. Mas, como vocês viram lá no vídeo que a gente fez de Nibiru, tem também um detalhe interessante a se considerar a respeito da Inanna. A Inanna era também Vênus da mitologia suméria, ou seja, tratava-se de um corpo que sim passava pelos céus. Evidentemente, você interpreta esse tipo de coisa como algum ser que voa, da mesma forma que o Tu também era relacionado por voar, por passar além do horizonte, como ele diz. E exatamente essa mesma descrição que consta no texto da Inanna original, você pode ler aqui. Mas o mais interessante não está exatamente neste conto. O mais interessante está num outro texto chamado Descida de Inanna para o Mundo Inferior. A gente ainda vai falar muito disso quando chegar lá na parte da mineração da África. Você pode ter acesso nessa versão aqui ao texto traduzido, ou também aqui você ainda pode acessar o texto em questão em sumério. A gente vai usar também, por incrível que pareça, o texto em sumério para apresentar nossas conclusões. A história específica é melhor a gente falar quando chegar na parte da mineração na África, mas em linhas gerais, basicamente a Inanna vai ao mundo inferior para encontrar com a irmã dela e algumas coisas dão errado. O que o Zechariah apresenta em específico aqui é a preparação da Inanna antes de ir para o mundo inferior. Ele diz aqui que ela colocou chugarra na cabeça, colocou brincos de medida nas orelhas, colocou correntes pequenas em volta do pescoço, correntes de pedras pequenas em volta do pescoço, pedras gemas em seus ombros, um cilindro dourado na mão, uma fita segurando os seus seios e uma veste pala envolvendo o seu corpo. Ele inclusive aqui apresenta uma escultura, que eu também vou falar mais dela, seria isso aqui que representaria a Inanna voando com o auxílio de um traje espacial. Ele diz aqui especificamente isso, que a viagem serviu de tema para contos épicos, como também para representações artísticas em selos cilíndricos, e os mais antigos mostram a deusas com asas para acentuar o fato de ter voado sobre a Suméria até o mundo inferior. Ele faz também uma referência dizendo que esses apetrechos aqui correspondem a equipamentos para viagens espaciais. Isso o Zechariah deixa bastante explícito no livro dele. Então a gente vai pegar e analisar na versão traduzida da epopeia que nós temos aqui, se esses equipamentos realmente são utilizados para viagens espaciais.
Vamos começar. Primeiramente, é interessante a gente analisar quais elementos estão na própria epopeia suméria. Você pode ler a epopeia em questão aqui e verificar todos esses tipos de vestes que a Inanna utiliza. Mais especificamente, isso aqui aparece entre as linhas 14 e 19. Os elementos que a Inanna veste são chamados também de poderes divinos, e nós ainda vamos falar deles. Esses aqui são os seguintes: um turbante, que ele chama de chapelaria para campo aberto, uma peruca que ela coloca na testa, por mais estranho que isso pareça, pequenas pedras de lápis-lazuli ao redor do seu pescoço, grânulos em forma de ovo no seu peito, grânulos gêmeos, seriam as pedras gêmeas que ele fala. Ela cobriu seu corpo com uma roupa pala, chamada da senhoria, colocou uma maquiagem chamada Deixe um Homem Vir. É mais ou menos isso que ele escreve. Se você pesquisar aqui por Let a Man Come, você vai ver que é exatamente isso. Então, provavelmente aí tem alguma significação, alguma coisa por trás. Também colocou um peitoral chamado Venha, Venha, Venha no peito dela. Colocou um anel dourado na mão e segurou o bastão de medição de lápis-lazuli e a linha de medição na mão. Como ele diz aqui, a gente já encontra uma certa incoerência, no qual os brincos de medida não estão nas orelhas, mas sim na mão dela. E quando ela chega nesse local, ela também é despida contra a própria vontade, passando por 7 portões, cada um para cada aparato divino. Tem aqui toda a sequência de coisas que são removidas listando aqui. A primeira coisa, eu falei meio rápido, não sei se deu para perceber, mas a gente pode notar que os elementos 1, 5 e 6, nesse caso, a Shu'Garra que ela pôs na cabeça, o cilindro dourado nas mãos e as fitas segurando os seios, não são comuns à tradução que a gente conhece atualmente. Ela realmente colocou uma parada nos seios, talvez seria um peitoral, mas ele não deixa explícito, não são fitas em específico. O cilindro dourado simplesmente não faz parte de todas as ligações que ele apresenta aqui, e a Shu'Garra é o mais interessante de tudo. Ele apresenta aqui que a Shu'Garra significa literalmente aquilo que se faz andar longe pelo universo. Sendo assim, a gente foi lá na versão em sumério da epopeia e verificou que nós realmente temos uma menção à palavra Shu'Garra. Ela está da seguinte forma: Shugurra, desse jeitinho aqui. Fazendo a tradução, nós temos aqui a palavra Shugurra, que significa turbante, a palavra Men, que significa coroa, a palavra Endina, que significa campo aberto, a palavra Sagiga, que significa cabeça, e também essa outra palavra aqui que significa localizado. Basicamente, a gente pode apontar que a tradução diz respeito ao turbante ou a chapelaria para campo aberto, exatamente da mesma forma que eu coloquei aqui. Um turbante chamado de chapelaria para campo aberto. A versão que se faz andar longe pelo universo foi introduzida arbitrariamente pelo Zechariah na versão final. Isso aqui não faz parte das traduções conhecidas e não é consenso que isso aqui queira dizer que se faz andar longe pelo universo. Simplesmente que é uma ferramenta posta na cabeça para se utilizar em campo aberto. E ele também justifica a escolha desses apetrechos, especificamente o cilindro, com base nessa estátua aqui. Ela data de 3000 a.C. e foi encontrada no sítio arqueológico de Mary. Ele também faz aqui algumas coisas descrevendo o vestuário da Inanna com base nessa escultura. Já deu para perceber as fitas, as coisas no seio, as pedras e o vaso em específico. Na verdade, a explicação do Zechariah não é a única fonte que a gente tem a respeito disso. É uma explicação válida, claro, cada um faz a interpretação que quiser, mas é interessante falar para vocês que não é a única, que isso não é um consenso na comunidade científica. Nesse livro aqui do Charles Gates, desse nome, Ancient Cities, The Archaeology of Urban Life, faz menção ao mesmo artefato e acrescenta ainda alguns detalhes que o Zechariah suprime. Ele diz aqui as seguintes coisas: você pode, através do Google Books, acessar a análise na íntegra. A deusa que segura o vaso é uma estátua tridimensional encontrada em fragmentos em tais lugares, e ela está atualmente no Museu de Alepo, em tamanho real. E ele diz aqui que os escultores de Mari fizeram a estátua como se ela fosse uma fonte. A água de um tanque iria escoar através de uma série de canais situadas dentro dela. Você pode perceber, inclusive, essa parte aqui, creio eu, seria um desses canais que ele menciona, e iria espirrar para fora do vaso. Ou seja, você teria um sistema lá articulado, no qual a água entraria por trás da deusa, talvez por baixo ou por aqui, e iria jorrar através do vaso. Nós temos pinturas na parede do sítio arqueológico que foi encontrado que mostra exatamente isso. O que a gente pode concluir a partir daí? Em primeiro lugar, não tem nenhuma evidência que mostre diretamente que isso aqui é a Inanna. Ah, mas por que o texto se parece? Em primeiro lugar, também nós sabemos que o chapéu que ela usa não é uma Shu'Garra, é um chapéu ornado com chifres, no caso, essa estátua aqui, que é uma característica típica de qualquer divindade da Suméria. Além disso, além das pedras gêmeas colocadas no seio, que a gente não tem uma informação direta, isso aqui seriam os peitos dela mesmo, a fita não faz parte do conjunto representado, nós temos também o colar no pescoço, que isso aí realmente está lá, e também temos as pedras no ombro. Além disso, nada mais. Então não tem evidências que mostrem que isso aqui seria a
Inanna em específico. Além disso, o cilindro em questão não é o cilindro mencionado no texto original, até porque não existe nenhum cilindro no texto original. Na verdade, esse cilindro aqui é simplesmente para representar uma fonte de água mesmo. Então, claro, não tem absolutamente nada a ver com viagens espaciais. A gente ainda também tem mais uma coisa interessante para falar. Diz respeito dos Me, que seriam dispositivos utilizados para voar, ou seja, os equipamentos de astronauta. O Zechariah diz da seguinte forma, que os textos antigos indicam que os deuses colocavam esta peça especial não apenas para voar, mas também quando subiam aos céus distantes. Ele diz inclusive aqui que a Inanna explica que ela própria podia impedir essas jornadas porque o próprio Enlil cingia a peça Me em volta do corpo. Ele diz aqui que os Me eram, pois, partes da indumentária espacial para voar nos céus da Terra e também pelo firmamento afora. Vamos então analisar se os Me realmente são elementos utilizados para voar. Uma das principais fontes que a gente tem a respeito do Me é um conto sumério chamado Inanna Yen, que você pode mais uma vez tanto acessar a versão em sumério como também a versão em inglês. Nesse conto aqui é basicamente o seguinte: a Inanna procura ir até onde Enki está e roubar os Me para tornar sua cidade a mais importante da Suméria. A Inanna embebeda o Enki envia várias outras criaturas para perseguir a Inanna enquanto ela está voltando. Felizmente para nós não precisamos consultar na listinha ali do texto sumério quais Mes eram, porque os estudiosos já listaram pra gente todos os Mes conhecidos e também o que eles corresponderiam fazendo a tradução suméria. Nós temos aqui diversas coisas que não tem nada a ver com viagens espaciais. Por exemplo, a sacerdote da mais alta hierarquia, cantor de lamentação, trono da realeza, cetro real, realeza mesmo em específica, princesas, princesa divina, poderes mágicos, padre nobre, verdade inclusive, descida para o mundo inferior, subida para o mundo inferior, adaga e espada, ou punhal e espada, chefe guerreiro, alguma coisa para se colocar no cabelo, fazer amor, arte da prostituição, arte da velocidade, arte de vários tipos de discurso, culto da prostituição, taverna sagrada, divino, amante de An, arte da música, arte da dissimulação, uma terra rebelde, arte de ser gentil, viagem, arte do carpinteiro, arte do trabalhador com cobre, arte dos escribas, ofício do ferreiro, ofício do trabalhador com couro, ofício do construtor, ofício do cara que trabalha com caniço, medo, enfim, tem várias, procriação, tem várias outras coisas aqui que, como já deu pra você perceber, não tem absolutamente nada a ver com viagens espaciais. Se você me disser o que a prostituição tem a ver com viagens espaciais, a gente aí sim pode apontar uma conclusão, mas ela não tem nada a ver ao que tudo indica, ou seja, os Mes representavam as bases da civilização humana e não artefatos utilizados para voar. Ao menos, claro que os nossos deuses sumérios utilizavam a prostituição para voar ou alguma coisa do tipo. Temos também um Me chamado de perfeita execução do próprio Me. E também o último que eu achei o melhor, permissão para servir cerveja. O que isso tem a ver com viagem espacial? Absolutamente nada. Tem também mais uma referência interessante que diz respeito a Inanna, eu esqueci de falar ali atrás, que é a afirmação de que a Inanna era normalmente representada com as asas, mas que as asas não fazem parte do vestuário que a Inanna utiliza normalmente. No texto que fala a respeito da ida ao mundo inferior, a Inanna é pendurada nua em uma parede. Nós temos uma obra de arte que representa precisamente este episódio, ao menos é o que se acredita. Trata-se dessa foto aqui, ela estaria na parede, estaria nua, e você pode observar duas coisas aqui que mostram que no imaginário sumério, ao que tudo indica, a Inanna não era humana. Eu vou dar um zoom aqui para você entender melhor na imagem, mas uma das coisas mais interessantes é que ela tem um pé de ave de rapina, ou seja, ela voaria. E as asas, inclusive, aqui fariam parte dela mesmo, da parte física dela, porque ela teria a capacidade de voar por conta própria, digamos assim. Isso, claro, é apenas uma das teorias que nós conhecemos, mas pelo fato dela estar representada com os pés de galinha e com também essa outra parte do corpo, se você olhar uma pata de galinha vai ver que isso aqui é comum não só nas galinhas, claro, mas em diversos animais, vai entender que, ao que tudo indica, a capacidade de voar é inerente ao corpo da Inanna. Ela faz parte do corpo da Inanna e não é um instrumento que a Inanna veste para poder realizar a sua função. Nós temos também uma grande controvérsia a respeito do barco do céu ou barcaça do céu. Segundo Zechariah, ele voava. Na verdade, nós também temos muito mais evidências que apontam que o barco do céu era um barco comum, como a gente conhece, mas utilizado pelos deuses, do que o barco dos céus era um equipamento que era capaz de voar. A principal delas está na epopeia que eu acabei de falar para vocês a respeito do roubo do Me. Na verdade, o barco do céu é o que é utilizado pela Inanna durante a fuga. Nisso aí a gente pode lembrar duas coisas. A primeira delas, como eu mostrei no vídeo a respeito de Nibiru,
Apsu corresponde às águas subterrâneas e, portanto, Enki também era o deus das águas. Evidentemente, a Inanna vai voltar de barco daí. Claro, se ela tá voltando de barco, provavelmente isso tem a ver com água. E o mais interessante nisso aqui tá nas criaturas que o Enki envia para caçar a Inanna depois que ela rouba os Me. Essas criaturas, apesar de que algumas não têm relação com as águas e também não voam, diga-se de passagem, mas alguns deles têm relação com as águas. Uma dessa chama-se Lahama das águas subterrâneas. O Jeremy Black aponta essas criaturas também como seres protetores nas entradas dos templos. Ele também envia os grandes peixes para lidar com a tarefa. E quando ele pergunta onde que o barco está localizado naquele momento, ele diz no canal de Surungal, ou seja, o barco dos céus estava em um canal, o barco dos céus estava na água, até porque você mandou peixes sagrados para atacar ele. Você não mandou um peixe voar para fora do mar e perseguir um barco, se assim você manda um pássaro, é bem mais fácil. E o barco estava especificamente localizado em um canal. Dessa forma, a maioria das evidências apontam que o cenário dessa história é aquático e não aéreo. Entretanto, a gente tem que ser honesto e também é bom lembrar que nós temos evidências que mostram que a Inanna e o suposto barco dos céus também poderia voar. Por exemplo, aqui nós temos uma referência a respeito de Kesh, que seria uma estação flutuante. Eu vou pesquisar aqui por floating, não lembro exatamente em que parte, está exatamente aqui embaixo. Diz que essa casa é construída em uma boa localização, flutuando nos céus como uma barcaça, como se fosse uma barcaça real, ornada, digamos assim, mobiliada com um portão como o barco do céu, com a plataforma de todas as terras, de um banco do rio, como a cabine de um barco. Não dá pra gente saber se isso é mitologia, o que tudo indica é mitologia, porque nós carecemos de outras evidências, mas é importante dizer que isso acontece. Entretanto, é bom também lembrar que a Inanna é associada com Vênus, e a gente tem uma descrição bem semelhante que fala de Utu, também de uma casa nos céus de Utu, que por sua vez era associado com o Sol. Então talvez nós podemos afirmar que, na verdade, essa descrição é imaginária e diz respeito ao movimento destes astros no céu. Agora a gente vai falar a respeito de algumas palavras no idioma sumério que para o Zechariah possuem um significado ligado a foguetes, a viagens espaciais, astronautas ou as coisas do gênero. Também vamos falar a respeito de alguns símbolos que são interessantes. Sendo assim, nós vamos usar como fonte o dicionário da Universidade de Chicago, que eu já usei no vídeo passado. Quem não assistiu, são vários capítulos com várias palavras em sumério. Você pode ver o dicionário aqui, tem a transliteração, tem vários exemplos de contexto, etc. Pode baixar quem quiser, pode procurar, pode caçar evidências. E também vamos usar o corpo de literatura suméria para alguns exemplos. Além disso, também vamos usar este dicionário aqui do Ed Peters, chamado Sumerian Cuneiform English Dictionary. Basicamente, tem aqui alguns símbolos seguidos dos seus respectivos significados. Isso vai ser bem interessante para adicionar. Isso vai ser bem interessante para analisar coisas que lembrariam naves espaciais, por exemplo. Sendo assim, vamos começar aqui com a nossa primeira palavra, Naru. Os sumérios chamavam-lhes Naru, pedras que se erguem. Os acádios, os babilônios e assírios chamavam-se Naru, objetos que lançam luz. Os Amurru apelidaram-nos de Nuras, objetos de fogo. Em hebraico, Ner significa ainda hoje um pilar que emite luz, ou seja, a popular vela. Sendo assim, basicamente, Naru, para o Zechariah, representa um foguete. Uma pedra que emite luz, que se ergue, que lança fogo, é um foguete. A palavra Naru, na verdade, significa, em primeiro lugar, um monumento de pedra inscrito com normas e leis. Por exemplo, diz aqui: deixe qualquer homem que seja maltratado vir até a minha estátua, me representando como rei da justiça, e deixe ler a minha estela inscrita, ou seja, as leis que tem lá. E a minha estela mostrará a ele o caso, deixará que ele veja a decisão relevante para ele, e ele estará tranquilo, digamos assim. Tem várias outras evidências da mesma coisa. Uma outra representação também é pedra de fronteira, não exatamente fronteira no sentido de delimitação de espaço, mas também de um marco. Por exemplo, tem uma pedra dizendo que ali ocorreu tal coisa, ou então simplesmente um monumento mesmo, alguma coisa do tipo. Tem um exemplo dizendo que um antigo rei escreveu na sua pedra de fronteira, no seu marco, e deixou ali para a posteridade. Então seria uma espécie de memorial mesmo, alguma coisa do tipo. E claro, nós não temos evidência de que essas pedras lançavam fogo, de que essas pedras voavam, alguma coisa do gênero. Essa conclusão é produto das conclusões do Zechariah com base em todas as coisas que a gente já apontou para vocês, que evidentemente tem aí alguns probleminhas, como eu venho dizendo. Temos também uma referência à palavra Mu. Ele diz aqui: vemos nitidamente uma câmara cônica representada separadamente com uma estreita ligação entre ela. De uma dourada câmara no céu eu olharei por vocês, prometeu Inanna ao rei assírio. Seria este Mu a câmara celestial? Na verdade, aqui a gente tem um grande problema, porque Mu, a palavra Mu em si, se você não quiser definir a palavra como uma partícula, um pronome do idioma, você pode definir com qualquer coisa, porque ele aparece na frente de um monte de verbos, por exemplo. A definição oficial é que o Mu indica uma partícula de particípio, e no caso ele também pode identificar verbos antes da primeira pessoa.
Sendo assim, eu peguei um texto sumério aleatório e procurei por ocorrências da palavra mu. Vamos dar uma olhadinha no que elas significam. Aqui, por exemplo, é crescer. Já aqui significa cortar, aqui significa procurar, aqui significa retornar, aqui significa medir, aqui significa estar localizado, aqui significa retornar e assim por diante. Tem muita coisa que você pode encontrar vários significados. Tocar aqui, por exemplo, brilhar, enfim, já deu para entender. Ou seja, não dá para você traduzir a palavra mu como uma coisa específica, indicando, por exemplo, câmara celestial, simplesmente porque mu é usado de um monte de outras coisas. Já Shumu, ele também diz que se refere ao ato de ascender aos céus, ou então ao próprio equipamento utilizado para ascender aos céus. Ele diz, inclusive, que muitos estudiosos classificam Shumu como nome, e ele explica mais ou menos por que isso está errado. Ele diz que o nome é usado para Deus, então deuses voam, portanto o nome Shumu não corresponde a nome, mas sim o que os deuses faziam, no caso voar. Entretanto, temos aqui um pequeno problema. O nome, além de se referir a Deus, claro, também é usado para outras coisas. Por exemplo, para nomes, sobrenomes, no caso, para escravos, para cidades, locais topográficos, para animais, para plantas e pedras, para estrelas, para objetos manufaturados, para doenças, inclusive para partes do fígado, para vocês terem uma ideia. E também é utilizado para verbos, dando a ideia de nome. E também, claro, para referenciar, para invocar alguma pessoa, o nome de alguém. Ou seja, o fato disso ser usado para planta, para estrelas, para pedras, para locais topográficos, para escravos, não indica que todas essas coisas voavam ou praticavam o ato de voar. Portanto, Shumu não pode ser traduzido como algo relativo a viagens espaciais. E também, claro, a gente tem o significado clássico de Shumu, que indica fama, foi o que eu já falei para vocês agora no comecinho. Temos também a palavra Gear, que para o Zechariah representam peças de um foguete. Na verdade, a palavra Gear significa faca, como vocês podem ver aqui no dicionário do Ed Peters. É uma representação muito mais normal, muito mais pé no chão para esse símbolo aqui. Ele interpreta isso como a ponta de um foguete, mas dá para perceber que isso aqui tem muito mais sentido, interpretando como uma faca, um punhal ou uma espada. Além disso, ele diz que a palavra Girsu significa o local onde o Dir é acionado. Na verdade, segundo o dicionário sumério que a gente consultou, Gir pode identificar uma matéria sem forma, seja ela uma massa de farinha ou seja ela uma argila. Inclusive, na epopeia de Atrahasis, que nós vamos falar na parte do dilúvio, na criação do homem, é representado desta forma. Também, como eu disse, uma peça de argila é o segundo significado. Também, um processo para preparar cereal. Deve ter muito a ver também com a questão da farinha, com a questão da massa de farinha. E por fim, chegamos no famoso Dingir. Segundo Zechariah, Dingir também representa um foguete. No caso, seria um foguete com 2 andares estabilizadores. Essa parte embaixo aqui corresponderia ao momento no qual o foguete levanta voo. Aqui a gente tem um pequenino problema. Na verdade, a palavra Dingir existe no sumério, representa uma divindade, um deus, algumas coisas inclusive relacionadas com o cosmos, como a divindade dos céus, digamos assim. Mas, na verdade, não era representada dessa forma de um foguete. O que ele fez foi uma pequena aglutinação artificial, digamos assim. A representação normal para Gir, a mais comum, para Dingir, corresponde a essa estrela que eu estou mostrando aqui para vocês. Até faz sentido, estrela, céu, Deus, isso tem alguma relação. Entretanto, não representa na forma de um foguete, como Zechariah apresentou. A única referência que eu encontrei que representa de uma forma bem semelhante, não igual, mas semelhante, no caso esta aqui, correspondente com essa aqui, é uma frase que era escrita em no rodapé de várias tábuas que os escribas faziam, dizendo que Nisaba seja adorada, seja louvada. Mais ou menos o Deus seja louvado que tem nas nossas notas de real. Por que a Nisaba? Porque a Nisaba era considerada para ser a professora dos escribas e também a deusa de várias coisas relacionadas à escrita. Então eles colocavam uma espécie de homenagem. Mas dá para perceber aqui que o termo Dingir aparece na forma de uma estrelinha. Isso aqui vem depois, talvez inclusive significando adorado, porque isso aqui, esse símbolo que eu estou marcando com a setinha, é o símbolo da Nisaba. Então isso aqui corresponderia a adorado e não a Dingir, como Zechariah afirmou. Prosseguindo também, chegamos na última parte, Kajir, que significaria boca do foguete, ou então um gir equipado com estabilizadores, um foguete dentro de um recinto subterrâneo. Que a gente tem mais um probleminha. Essa aglutinação que ele fez também é super artificial, porque a gente não encontrou essas duas palavras ligadas. Encontramos elas separadas. Gir significando faca, como eu já expliquei, e K por sua vez significando boca, realmente. Agora a boca da faca não faz sentido nenhum. Então se Gir não significa foguete, Kajir não significa boca do foguete. Significaria boca da faca, mas essa palavra nem existe porque ela não faz nenhum sentido. E a gente pode perceber inclusive que o boca representa no sentido real mesmo, porque ela também é associada com a palavra ou o verbo falar, ou então conversar, ou então dizer, ou então ordenar, ou algumas coisas do tipo, sempre relacionadas com a oralidade, com alguma coisa envolvendo boca mesmo. Se você observar a evolução desse desenho, você vai ver que no começo ela inclusive poderia, de certa forma, lembrar uma boca, ou seja, a palavra Kajir
simplesmente não acontece na literatura suméria. É o produto de uma análise que o Zechariah produziu. Chegamos então na rosácea ou roseta, você pode chamar como preferir. Segundo Zechariah, isso aqui representa o Sol ao redor de 12 planetas, 12 planetas ao redor do Sol, então os 12 satélites do Sol, como ele falou. Evidentemente, aqui nós temos algumas rosáceas que não apresentam 12. Eu fiz 12 risquinhos aqui e você viu que parou um pouquinho antes. Aqui na verdade teria 12, 13, 14, 15, 16. Teríamos 16 satélites e não 12, como Zechariah afirmou. Já essa aqui, se eu não me engano, tem 12 mesmo, mas nem todas possuem 12. E além do mais, o History Channel já vem falar, não, isso é um relógio de pulso. Se isso é um relógio de pulso, esses caras realmente se preocupavam em observar a hora e não gostavam nada de se atrasar. Porque tem gente que usa um em cada pulso, um na cabeça, e alguns usam ainda 3 na cabeça. Então, ao que tudo indica, isso pode parecer um relógio de pulso, mas não é um relógio de pulso. Já aqui também nós vemos uma representação colorida em um mural que indica que claramente isso aqui é uma flor e não nada a ver com 12 planetas e muito menos com um relógio de pulso. Relógio de pulso nem é do Zechariah. O Zechariah, acho que ele não cometeria uma estupidez dessa. Isso aí é coisa de History Channel mesmo. Já prosseguindo, nós chegamos nos postes com anéis. O Zechariah diz que isso são comunicadores de rádio, ou algum tipo de ferramenta utilizada mesmo para comunicação, para rádio, ou mesmo um radar utilizado pelos Anunnaki. Na realidade, isso aqui está muito relacionado com gado, e é por isso que a gente classifica isso aqui como algum tipo de aparato para o gado, apesar de não haver um certo consenso em relação a isso. E o Zechariah, inclusive, faz uma espécie de explicação de por que isso aqui não seria um estábulo para o gado. Ele diz que é simplesmente associado com gado, mas que na verdade não faz sentido, que é o que tudo indica é mesmo um comunicador, cita alguns exemplos da literatura, mas a verdade é que por que a gente associa isso aí com gado? Porque isso está sempre associado com gado. Nesse exemplo aqui tem gado do lado, nesse aqui tem mais boi do lado, aqui é quase isso, inclusive é uma das imagens utilizadas que eu cortei aqui da imagem, mas isso aqui também representa o famoso poste com anéis. Aqui nós temos mais gado e também aqui nós temos mais gado de várias formas possíveis. Se isso fosse uma torre de radar, você não desenharia um boi embaixo dela toda vez, a não ser que seja boi teleguiado. Porque se eu pedir para você desenhar uma torre de radar, alguma vez ou outra você até pode pôr um boi ali por variação estilística. Mas se você desenhar milhares de torres de radar, e não sei se tem problemas psicológicos, você não vai desenhar um boi embaixo dela toda vez. E muito menos se várias pessoas em tempos diferentes desenharem um boi embaixo dela. E mais ainda, temos aqui inclusive bois dentro da casinha, como vocês conseguem perceber aqui, e como aqui acho que deu para perceber muito mais, uma forma muito mais nítida, que tem um boi ali embaixo. Ao que tudo indica, isso era mesmo um estábulo, alguma coisa relacionada com o gado. Por fim, chegamos nessa imagem aqui, foi retirada do livro do Zechariah, e ele diz que essas imagens aqui nesse canto, por exemplo, esses dois coisas aqui, essas duas também, assim por diante, representariam foguetes. Vamos analisar aqui de uma forma um pouquinho racional. Primeira coisa que nós temos aqui é um escorpião, dá pra ver ampliando, isso aqui é sim o símbolo de um escorpião. Tem rabinho, tem presas e assim por diante. Já isso aqui, ao que tudo indica, é um leão, um cachorro, alguma coisa do tipo, também é bem semelhante. Já isso aqui é uma espécie de ratinhos que ele chama de mongoose, o Jeremy Black. Pelo que eu pesquisei, é uma espécie de suricato, um esquilinho do deserto lá, uma coisa do tipo, mas é um animal. Já isso aqui representa uma cobra, você não precisa de muito poder intelectual para perceber que isso é uma cobra. Então, teste de psicotécnico, o que você acha que essas imagens que teoricamente seriam foguetes, por exemplo, essas aqui seriam? Se você pensou em peixe, parabéns, isso aqui é um peixe e não um foguete. Por que a gente conclui isso? Em primeiro lugar, porque a lógica diz que os sumérios não possuíam foguetes. Em segundo lugar, porque isso aqui está repleto de animais e de elementos da natureza, por exemplo, árvores. Você acha que você vai colocar um foguete no meio do monte de elementos da natureza? Por quê? Ao que tudo indica que isso é um peixe. Aqui também a gente percebe nessa imagem que o peixe também fica deitado. Eu nunca vi um foguete deitado dessa forma. Portanto, a gente pode concluir que todas as associações que eu mostrei aqui são em sua maioria produto de conclusões artificiais que o Zechariah produz, e algumas delas também envolvendo pareidolia. Por exemplo, a questão do foguete. Isso aqui evidentemente não é um foguete. Por fim, em relação às palavras, muitas delas a definição do Zechariah contradiz com a definição dos estudiosos. Eu não sou ninguém muito avançado para poder chegar e falar não é e dar um veredito final. O que eu posso fazer é apresentar para vocês o que toda a comunidade acha e o que o Zechariah acha, para mostrar que o Zechariah não é alguém que reuniu um conhecimento já conhecido, pelo pleonasmo, e produziu ligações para daí chegar numa conclusão. Não, muita coisa daqui ele criou por conta própria. Então agora a gente vai apresentar um último relato que supostamente indicaria uma cena não só de evidências dos alienígenas, mas também de uma abdução, digamos assim, no próprio sentido da coisa. Sendo assim, para isso a gente vai precisar, primeiramente, retomar a tábua de reis sumérios que eu tinha falado para vocês no vídeo a respeito de Nibiru. O mito que eu vou mostrar em questão diz respeito de um cara chamado Etana de Kish. Como vocês já podem perceber aqui, ele é o cara que ascendeu aos céus e consolidou
todas as nações estrangeiras. Segundo o Zechariah, vocês já devem imaginar, evidentemente, ele afirma que o Etana de Kish corresponde a um tipo de cara que é abduzido pelos alienígenas. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Zechariah também apresenta dois outros caras, o Gilgamesh e o Adapa. Gilgamesh, com certeza vocês conhecem, já devem ter estudado essa parada na escola, ele realmente tem um trecho que diz que ele ascende aos céus, ele vai em busca da árvore da vida, entre umas outras coisas que não são tão interessantes aqui. O Adapa também seria o primeiro homem criado pelos deuses, ele também ascende aos céus. Entretanto, a gente não tem muita informação além de que simplesmente ascendeu aos céus. Mas o Etana de Kish a gente tem um mito muito bem explicado a respeito de como seria a subida dele, e aqui a gente vai verificar se realmente faz sentido afirmar que esse cara subiu aos céus. O Zechariah apresenta aqui uma introdução dizendo que ele era o 13º governante de Kish, que esse relato não precisa de muita elaboração, que o conto do rei mortal que viajou até os mais altos céus era bem conhecido por todo o Antigo Oriente Médio. Ele pergunta aqui quem seria a águia que levou o Etana de Kish aos céus. Realmente é uma águia que leva Etana de Kish aos céus no mito original. Já o Zechariah, como se o fato de ser uma águia não bastasse para mostrar que é um caráter mitológico, ele faz aqui algumas comparações. Ele diz que na verdade a gente pode associar essa água com a afirmação de Neil Armstrong em 1969 de Houston, aqui é o do Mar da Tranquilidade, a águia aterrissou. Águia, no caso, ele estava se referindo ao módulo lunar. Então ele afirma que águia, da mesma forma que o Neil Armstrong chamou o módulo lunar de águia, o Etana de Kish, claro, as pessoas que escreveram sobre essa história chamaram a nave no qual Etana de Kish viajou de águia. Mas então, em primeiro lugar, tirando que essa é uma conspiração bem difícil assim de acreditar, porque ele pega coisas um tanto desconexas, faz uma junção ali e afirma isso, a gente vai dar uma olhadinha um pouco melhor aqui para verificar se realmente faz sentido afirmar que é uma águia. Para isso é muito simples, basta você apertar um Ctrl F e pesquisar por Eagle. Então a gente vai poder ler um pouquinho a respeito de cada uma das menções que são feitas sobre a águia. Nós temos 51 menções, eu já separei tudo para ficar mais fácil. A primeira coisa interessante é que essa águia também conversa com uma serpente, então a águia não é o único animal que faz parte da história. Claro, supondo que a águia seja uma nave, a gente ainda teria que explicar o que a serpente corresponderia. Seria outra nave, a gente tem uma nave que fala com uma cobra. Ambos os casos são meio estranhos e impossíveis. Mas se você considerar que é uma águia, um animal águia conversando com uma serpente, como você percebeu, que ela inclusive faz amizade com essa serpente, dá para entender já que tratam-se de dois animais conversando. E além disso, essa águia também possui alguns hábitos típicos de animais. Por exemplo, a águia iria caçar com gado selvagem e gazelas. A serpente iria comer, virando e alimentando suas crianças. A águia iria caçar ovelhas e aurochs, não tenho a mínima ideia do que seja. A águia iria comer, iria virar e iria alimentar suas crianças. Então a águia se alimenta de animais selvagens e também alimenta suas crianças. Ou seja, a águia tem crianças e as crianças da águia crescem. Depois de que as crianças da águia estiverem crescidas e estiverem florescendo, o coração da águia começou a aflorar o mal. É mais ou menos isso que ele diz aqui. E a águia inclusive diz, quando ela estava meio puta, que ela vai comer as crianças da serpente. Vai comer a serpente também. Já deu para você perceber, evidentemente, que a águia e a serpente são animais. Elas possuem hábitos de animais. Uma nave não tem crianças, uma águia não caça animais selvagens e uma águia também não come as crianças de outro tipo de animal. E além disso, também é afirmado aqui que todo tipo de pássaro do céu irá vir para comer a carne. Os pássaros do céu, incluindo a águia, virão para comer a carne. Eu não consigo imaginar uma nave comendo carne. Mesmo que você suponha que um pássaro do céu seja uma nave, fica complicado se você analisar a questão da águia. Inclusive, a águia vai comer uma presa da serpente, no caso corresponde a um gado selvagem. Não me imagino que seja um boi selvagem do tamanho dos bois que a gente tem hoje, deve ser uma coisa um pouquinho menor. E a águia olhou a carne, deu uma procurada, olhou novamente, procurou também ao redor. Então a serpente capturou a águia e a aprisionou, digamos assim, nas suas asas. Então a águia também tem asas, como dito aqui. Essa águia também possui partes idênticas às de uma águia real. Por exemplo, ela tem uma cauda, no caso não é um rabo como de um mamífero, por exemplo, mas a águia, assim como uma galinha, também possui penas um pouco mais alongadas na parte traseira. Ela também possui asas, como dito aqui, inclusive é suposto de você cortar as asas dessas águias e dessa águia e também as penas da asa da águia. Então na parte que o Etana de Kish monta na águia, porque tem uma parte do texto que isso acontece, para ele poder subir aos céus, ele sobe nas costas de uma águia. Diz aqui algumas coisas a respeito de colocar as mãos do Etana de Kish nas suas asas, nas penas das suas asas. Isso claramente é uma referência a um pássaro, ele não está falando a respeito de uma nave. Uma nave não possui penas nas asas e ninguém sobe numa nave montando nela, a não ser que seja uma espécie de moto aérea, mas essa parada nem pro Zechariah existe. Além disso, também tem algumas características que o Etana possui. O Etana
por ter o dote de poder pilotar a águia, ele é também o rei das bestas selvagens, e ele também seria alguma coisa muito importante entre os pássaros. Aqui a gente tem um texto fragmentado, alguma interpretação que até hoje não sabe exatamente o que quer dizer, mas o Etana tem um certo, digamos assim, um certo prestígio ao redor dos pássaros, e além disso, principalmente, ele é o rei das bestas selvagens. Bestas selvagens não são naves, são animais selvagens, como deu para perceber. A gente tem uma cobra, e essas criaturas possuem hábitos de animais e não de máquinas, como Zechariah afirma. E além disso, Zechariah também diz que esses homens alados, que muitas vezes fazem parte da mitologia suméria, seriam a águia a qual a epopeia se refere. Entretanto, a gente tem uma pequena questão. Tem vários textos que representam, vários selos que representam a subida de Etana de Kish aos céus. E nessa subida, o Etana está em cima de uma águia animal mesmo. Já deu para perceber que isso aqui é uma águia bem grandinha, mas continua sendo uma águia. Possui bico, possui asas, possui uma cauda, entre outras coisas. Aqui tem mais uma imagem que representa exatamente a mesma coisa. Dessa forma, a gente pode concluir que as afirmações que relacionam a ascensão do Etana de Kish com viagens espaciais são inconsistentes, porque quando você compara com a própria lenda suméria, você percebe que não é uma afirmação única do tipo a águia aterrissou. É uma afirmação muito mais complexa, uma história muito mais complexa, que revelam características de animais para esta águia. Não tem como afirmar que isso aqui está se referindo a outra coisa a não ser uma águia, um animal águia tal qual nós conhecemos. Agora que a gente verificou que as supostas evidências de que os sumérios teriam possuído contato com alienígenas são falsas, inclusive as histórias, as palavras do idioma sumério que seriam evidências de peças de naves espaciais e coisas do gênero também não fazem sentido, vamos então para a história que o Zechariah conta. Da última vez a gente tinha parado com a formação do sistema solar, depois ocorreu a formação da Terra, isso no vídeo anterior. Nesse vídeo aqui eu já mencionei de que forma a vida de Nibiru teria fecundado a Terra. Então mencionei também que os Anunnaki teriam evoluído lá em Nibiru. Então finalmente, mais ou menos 450 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, mais especificamente em período glacial, os Anunnaki passam aqui sobre a Terra e decidem aterrissar na Terra. Desculpem mais uma vez pelo pleonasmo. Sendo assim, eles percebem que a Mesopotâmia é o único lugar no qual você teria uma região, digamos assim, mais amigável para você pousar, porque o resto é tudo gelo. Mas ele diz também que na região da Mesopotâmia, em específico, na época eram pântanos. Isso seria muito difícil de você fazer uma aterrissagem ali, porque tem vegetação, tem água, tem lama, e é um negócio meio complicado de você aterrissar. Mas então os caras encontraram uma solução. A gente vai pousar, eu vou até abrir o Google Earth aqui para explicar mais ou menos para vocês. A gente vai pousar mais ou menos nessa área aqui, então a gente vem até aqui através de um recurso que eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho. Até aqui, mais precisamente, nessa região aqui, porque toda essa parte que eu estou marcando com o cursor seriam pântanos, de acordo com o Zechariah. Por que que ele falou isso? Basicamente porque ele encontrou na mitologia suméria esses caras aqui, que seriam, como o próprio Zechariah fala, aterrissagem de astronautas marítimos, que pode ter sido descrita em antigos contos épicos como o aparecimento de um gênero qualquer submarino dos céus no mar, a partir do qual homens peixes emergiam e vinham à costa. Basicamente a ideia era essa: os caras pousaram a nave no mar, então esses mergulhadores Anunnaki desciam pelo mar, então eles subiam na costa e daí eles chegavam até a Mesopotâmia. Por quê? Porque a Mesopotâmia era pantanosa. E uma suposta evidência disso seria esses caras aqui. A gente tem inclusive o Berossos, que é um historiador grego, que relata que esses divinos homem-peixes apareciam periodicamente vindo à costa do Mar Eriteu, a massa de água que hoje chamamos de Mar Arábico, a parte ocidental do Oceano Índico. Se você acompanhou a história até agora, você percebeu que nenhum homem foi criado até o momento. Nós temos apenas os deuses na Terra. Então aqui a gente tem um certo furo de roteiro por parte do Zechariah, porque esses seres, os Apkallu, eles são chamados dessa forma, Apkallu, eles aparecem somente depois da criação do homem. Vamos ler o que o próprio Berossos escreveu aqui, que o Zechariah afirma. No primeiro ano, uma besta chamada Oanes apareceu no Mar Eriteu, provavelmente o Golfo Pérsico ou o Oceano Índio. Claro, essa adição aqui foi feita pela pessoa que escreveu, não foi o Berossos que escreveu isso aqui, em um lugar adjacente à Babilônia. Seu inteiro corpo era de peixe, mas com uma cabeça de humano saindo da cabeça do peixe e pés de pessoas como se estivessem crescendo das caudas do peixe. Seria mais ou menos isso aqui que ele descreve. Berossos disse que essa criatura passou os seus dias com os homens, mas não comeu nada. Isso deu ao homem o conhecimento das letras e das ciências e das artes de todos os tipos. Isso também ensinou os homens a como fundar cidades, estabelecer templos, introduzir leis e medir a terra. Ele também apresentou aos homens as sementes e também como colher frutos. Em geral, deu ao homem tudo que é conectado com a vida civilizada.
Ou seja, esta besta aqui teria fornecido ao homem as coisas da vida civilizada, o ato de criar espadas, o ato de fundar cidades, tudo mais que vocês já conhecem. Então aqui a gente tem um grande furo em relação ao que os Sumérios e o Berócios escreve e também o que o Zechariah fala, apresentando parcialmente o que o Berócios escreveu. O Berócios realmente relatou essa besta. Na verdade, ele não relatou que ele viu essa besta. Ele relatou que os Sumérios acreditavam. Os Sumérios não exatamente, os povos que vieram depois dos Sumérios, porque o Berócios é posterior a isso, na época dos Babilônios. Ele relatou que esses povos acreditavam, não o que ele tinha visto. E claro, isso o Zechariah com certeza sabe, mas ele tirou a parte que posiciona os Apkallu, essas criaturas que comem peixe, atrás da criação do homem. O Zechariah considera como sendo atrás, mas na verdade isso aqui aparece depois da criação do homem. Os Apkallu não aparecem anteriores à criação do homem e nem contemporâneos à criação do mundo. Portanto, não é correto afirmar que esses seres aqui seriam astronautas que teriam pousado no mar e vindo por baixo d'água. A gente tem mais uma vez um exemplo no qual os fatos se encaixam na teoria. E não a teoria respeita os fatos, mas exatamente o contrário, e claro, nem se encaixam na forma que deveriam encaixar. A gente também tem uma questão aqui um tanto polêmica que o Zechariah faz, marcando pontos que seriam cidades na Suméria e afirmam que eles formam círculos concêntricos. Então a gente teria, por exemplo, esse mapa tá muito ruim, mas é o mapa que eu achei no livro que eu peguei. Tem também esse mapa que eu encontrei na internet e basicamente ele afirma que a gente teria um centro de controle da missão, seria inclusive onde estão aquelas torres de rádio que eu mostrei pra vocês que é estábulo pra boi, e também o aeroporto espacial que estaria aqui. Tá marcado inclusive aqui Sipar, Nippur, são o nome das cidades que os sumérios possuíam. E assim como as pirâmides, ele faz uma espécie assim de relação geométrica nisso aqui, dizendo que elas formavam círculos concêntricos. Entretanto, isso aí é facilmente verificável, mas o Zechariah não nos dá as coordenadas das cidades, então a gente tem uma grande falha aí. O mais importante de tudo é dar as coordenadas, a gente vai no mapa e verifica se formam ou não. Porém, o Zechariah não é a única fonte sobre o assunto e a gente consegue facilmente na internet as coordenadas dessas cidades. Sendo assim, nós marcamos elas no Google Earth, como você tem certeza. Na maioria das cidades aqui, se você der zoom, você vai ver com precisão o sítio arqueológico. Por exemplo, em Eridu, se a gente colocar bastante zoom aqui, vai ver essa formação aqui que seriam as ruínas das cidades. Claro, isso foi escavado, teve anos aí de processos arqueológicos para poder revelar todas essas paradas. Ninguém encontrou isso aí de uma vez. Então, por exemplo, aqui você tem Eridu, e se você for lá no Google e pesquisar por ruínas de Eridu, você vai encontrar a imagem propriamente dita. Observa esta formação aqui e compara agora com esta formação. Para mim, ao que tudo indica, exatamente a mesma coisa. Algumas, inclusive, você tem obras como essas, zigurates enormes. Isso aqui, se eu não me engano, é em Ur. Você tem uma construção imensa ali e você sabe com toda certeza que aquela é a cidade. Por exemplo, em Nippur, nós temos também as ruínas. Claramente, a cidade está ali. Detalhe, essas cidades que o Zechariah fala teriam sido fundadas antes do dilúvio. Depois aqui a gente vai falar sobre o dilúvio também. Mas após o dilúvio, quando os seres humanos foram reconstruir as cidades auxiliados pelos Anunnaki, eles construíram as cidades exatamente onde elas estavam inicialmente. Portanto, elas teriam que estar no mesmo lugar. O resultado, como eu já mostrei para vocês desde o começo, mesmo não falando, vocês conseguiram ver, não forma nenhum círculo concêntrico. Essa forma geométrica aqui é artificial e o Zechariah produziu. Você pode verificar pegando cada uma das cidades aqui. Detalhe, Larak está em azul por um motivo nobre. Ninguém sabe ao certo onde o sítio de Larak estava. A coordenada que a gente tem é muito aproximada, então eu nem estou considerando ela. O Zechariah também não considera Larak como uma cidade conhecida. Ele situa Larak com base nas outras informações. Entretanto, ele não dá as coordenadas. Essas aqui são as coordenadas que eu encontrei na internet, são as coordenadas oficiais. E o mais importante, por exemplo, Larsa, Lagash, Bedtipira. Se você olhar no mapa melhor, você vai perceber que os números 2, 4 e isso aqui, deixa eu dar uma olhadinha, isso aqui é um 8. Os números 2, 4 e 8 correspondem a Larsa, Bedtipira e Lagash. Eles estão alinhados na forma de um círculo. E eles têm um centro comum que corresponde a este lugar aqui. Seria o controle da missão. Entretanto, se você olhar no Google Earth, vai ver que elas não formam pontos alinhados. Elas formam um triângulo e tem uma distância muito grande entre cada uma delas. Não faz sentido. Mais uma vez, você pode, se quiser, olhar o sítio arqueológico aqui com precisão. Não faz sentido você posicionar cidades formando círculos concêntricos, porque elas não formam. Isso vale para a maioria delas. Você não consegue traçar círculos concêntricos aqui. Claro, você consegue traçar com uma cidade só, mas também, outra coisa é que a distância de Sipar a Nippur, por exemplo, não é a mesma distância de Nippur a Lagash, assim por diante. Você pode fazer com várias para perceber que isso aí acontece. Ou seja, não é correto você afirmar que isso aqui existiu, porque a própria análise arqueológica colocada sobre o mapa revela que essas coisas nunca aconteceram. As cidades mesopotâmicas não formam círculos concêntricos indicando um possível aeroporto espacial. A partir de agora, a gente sabe que não tem evidências que mostram que ocorreu uma aterrissagem lá na Mesopotâmia em mais ou menos 450 mil anos atrás. Dessa forma, o Zechariah continua defendendo que ocorreu essa aterrissagem e agora, seguindo no livro, ele fala a respeito do que motivava
levaram os Anunnaki a virem aqui para a Terra, e mais especificamente de como eles exerceram essa atividade. No caso, a resposta para essa pergunta é basicamente mineração. Os Anunnaki teriam vindo para a Terra para estabelecer aqui uma colônia de mineração, e o local em qual eles acharam minérios não foi na Mesopotâmia, mas sim numa região do sul da África, próximo, por exemplo, às Cataratas do Vitória ou ao rio Zambésia, alguma coisa desse tipo aí. E claro, como tudo aqui nesse livro, isso está sustentado em algumas supostas evidências que mostrariam de que os sumérios já tiveram algum tipo de relação com o mundo inferior, mais especificamente algum tipo de relação que mostre minérios. Mas antes disso é interessante a gente entender o que seria o mundo inferior. Quem assistiu o vídeo de Nibiru já sabe muito bem que o mundo inferior é o local situado abaixo da Terra, bem importante isso, abaixo da Terra, para o qual as pessoas vão após a sua morte. Evidentemente o mundo inferior não é descrito na literatura como um lugar muito legal, evidentemente os mortos vão pra lá, tal, não é bem um paraíso. É uma espécie de vida tão miserável quanto a que você tem aqui na Terra. E alguns deuses, inclusive, sofrem algumas coisinhas que acontecem lá, e a gente vai falar daqui a pouco. Mas pro Zechariah, na verdade, o mundo inferior trata-se da África do Sul. Ele vai mostrar pra gente, em primeiro lugar, algumas evidências que mostram que, na verdade, o mundo inferior não é uma terra dos mortos, mas sim, como ele mesmo diz aqui, um local onde os deuses podiam entrar e sair, um lugar de amor suficientemente importante para ser confiado ao Mainata Tenliu e um filho de Enki. A ideia que ele usa para sustentar isso, e não só, ele também defende que o mundo inferior com certeza não era um local sem regresso, apesar de ser longe e bem restrito, está baseada em um mito chamado a descida de Nana ou Ishtar, e Nana e Ishtar são exatamente a mesma pessoa, a um mundo inferior. Ela teria ido lá, segundo Zechariah, visitar a irmã Ereshkigal dela, que era a senhora do local. Ele diz que a Inanna não foi ao local nem morta e nem contra sua vontade. Foi lá viva, sem convite, abrindo o caminho, ameaçando os guardas do portão. Aqui a gente vai analisar com mais, digamos assim, com um pouco mais de precisão do que o Zechariah fez, analisando duas traduções. Uma delas está em versos, então você pode ler mais o tipo poesia, assim, com mais calma, enquanto a outra está em texto. Claro, uma palavrinha ou outra evidentemente diferente, mas isso é normal, porque devem ter sido arqueólogos diferentes que traduziram. Aliás, isso é inclusive importante, porque a gente pode verificar o que cada um concorda, o que cada um discorda, coisa assim, e vê inclusive que mesmo havendo traduções diferentes, há um consenso a respeito do tema da história. Isso também vai ser importante, e claro, você pode verificar tudo o que eu falar aqui. Então, basicamente, a gente vai analisar o próprio mito que o Zechariah apresentou e verificar se o que ele disse realmente faz algum sentido. Começando para o que a Inanna faz antes de ir ao mundo inferior. A Inanna tem um ministro, uma espécie de vizir, chama-se Ninkumbur. Ela chega nesse cara e dá algumas instruções bem específicas para caso ela não retorne. Ela diz basicamente que esse cara, assim que ela for para o mundo inferior, caso ela não voltar em 3 dias, se eu não me engano, ele deve fazer uma espécie de lamentação para ela nas ruínas. Depois, ele deve mais ou menos tocar um tipo de bumbo e também deve circular a casa dos deuses. É aqui que a coisa fica um pouco mais sinistra. Ele tem também que machucar os seus olhos, a sua boca, e inclusive em uma parte aqui, se você pesquisar por private, desse jeito aqui, você vai perceber que ele também tem que lacerar a bunda dele. Lacerar, no caso, seria flagelar mesmo. Mais ou menos num tipo de sadomasoquismo, alguma coisa. Mas claro, ele tem que lacerar a bunda dele em privado. Isso está muito bem descrito aqui. É claro, uma coisa um tanto interessante. A gente pode ver que esse certo, digamos assim, de vergonha em relação à nudez, especialmente da bunda, já era uma coisa presente desde a Suméria. Mas isso é sociologia, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está lidando. Basicamente, ele tem que se machucar bastante caso a Inanna não volte, como um sinal, digamos assim, de submissão. Depois ele tem que ir a alguns templos, na verdade são 3 templos de 3 deuses diferentes pedindo ajuda. E caso eles não ajudem, tem que procurar outro deus e assim por diante. Esses 3, o último deles, digamos assim, vai ajudar definitivamente, que seria o Enki. Basicamente já deu pra perceber que é uma situação um tanto tensa e que ele tem que fazer algumas coisas não muito confortáveis caso ela não volte. E que ele tem que fazer algumas coisas não muito confortáveis caso ela não volte. E ao chegar ao mundo inferior, a Inanna é advertida justamente do que o Zechariah falou que não acontece. Assim que ela chega lá, a Net, que é uma espécie de guarda do portão, diz o seguinte: se você é realmente Inanna, a rainha dos céus, no seu caminho para o leste, então o que levou você por essa estrada na terra da qual nenhum viajante retorna? Isso já, digamos assim, já contraria a versão do Zechariah. O Zechariah não apresenta uma tradução completa e pareada com o texto sumério, ao contrário das versões sérias que a gente tem, mostrando exatamente o que ele traduz de que forma. Mas eu realmente queria conhecer como o Zechariah traduz essa passagem aqui. E agora a gente chega a uma coisa que a gente já analisou nos capítulos anteriores. Assim que a Inanna passa pelos portões, ela começa a ser despida contra a sua vontade. Vale lembrar aqui que o Zechariah afirma na descrição dele que a Inanna chegou lá, digamos assim, se achando, ameaçando o cara do portão, abrindo o caminho. Na verdade, não foi bem assim. A Inanna foi
despida contra a sua vontade ao chegar. E o mais importante de tudo, que mostra que definitivamente o mundo inferior não foi um local, digamos assim, muito amigável ao receber a Inanna, é o que acontece depois. Assim que a Inanna termina de fazer sua passagem, como mostrado por aqui, claro, ela já está totalmente despida de todos os apetrechos que ela coloca no corpo antes de viajar. Inclusive a gente já analisou isso aí lá na hora de falar sobre os meses, que o Zechariah fala que é coisa pra voar, essas paradas. Depois de ser submetida ao olho da morte, a Inanna é pendurada morta em uma parede, como se fosse, especialmente como dito aqui, em um cadáver, como se ela fosse um pedaço de carne apodrecendo pendurado na parede. Já deu pra perceber que o destino da Inanna, depois de chegar ao mundo inferior, não foi das melhores coisas. E eu acho, mais uma vez voltando no texto do Zechariah, isso não iria acontecer em um lugar de amor, como Zechariah descreve aqui. Depois de toda essa questão, o ministro dela evidentemente bate na bunda dele em privado, faz todas essas coisas. E o último deus que ele conversa, no caso o Enki Top, em ajudar, ele manda algumas criaturas ao mundo inferior para ajudar a Inanna. E essas criaturas, o mais interessante aqui é que para elas ajudarem a Inanna, digamos assim, elas dão a bebida da vida. Se eu não me engano, tá escrito exatamente desta forma: a comida da vida e a água da vida, perdão. Basicamente, eles revivem a Inanna. Isso mostra, é claro, que a Inanna era um cadáver lá no mundo inferior. Ela não estava muito legal, como eu já disse diversas vezes, perdão se eu tô sendo muito prolixo. Entretanto, quando a Inanna está voltando no mundo inferior, é quando a coisa fica pior ainda. A Inanna é barrada e advertida que é impossível sair do mundo inferior sem que ela mande alguém no lugar dela. Evidentemente, mandar alguém significa matar essa pessoa. Não necessariamente ela matar, mas ela escolher alguém pra morrer e ir no lugar dela. A gente vai entender isso daqui um pouquinho melhor. Basicamente, isso já mostra que o mundo inferior realmente é uma terra quase sem regresso, porque tem, digamos assim, uma certa condição que aí você pode voltar só se você conseguir que alguém morra para ir no seu lugar. Ele é liberada, mas com a condição de que as criaturas do mundo inferior vão acompanhá-la na procura pelo substituto. E o mais interessante aqui, essas criaturas são chamadas de Gala, e tem uma descrição bem precisa a respeito dos Gala. Os Gala não conhecem nenhuma comida, não conhecem nenhuma bebida, não aceitam oferendas, não tomam bênçãos, digamos assim, não aceitam presentes, não gostam de fazer amor, eles não curtem fazer amor, digamos assim, eles não têm crianças doces para beijar, eles separam a esposa do marido, eles separam a criança do pai. Basicamente, esses caras, esses demônios do mundo inferior, esses dois últimos versos aqui são especiais porque eles deixam bem claro que são demônios que trazem a morte. Demônios que trazem a morte não vêm da África do Sul, mas sim de uma terra que envolve morte. E claro, esses dois demônios têm características muito especiais. Eles praticamente não vivem, digamos assim, eles não comem, não bebem, não transam, não aceitam presentes, não têm filhos, não fazem nada. São demônios mesmo, são criaturas sobrenaturais que separam pessoas, que promovem a morte. Eles são demônios vindos da Terra da Morte. O mundo inferior é a Terra da Morte, não é a África do Sul, como Zechariah diz aqui. Então, alguns pretendentes são encontrados para serem enviados ao mundo inferior. Por exemplo, o próprio ministro dela. Ele diz, ela, Inanna, basicamente diz, nem fudendo, eu não vou dar um Ninshubur para você. Depois, inclusive, sugerem que a Inanna entregue o filho dela, o Shara, para os demônios. A Inanna basicamente diz, não, nem fudendo, o Shara é o meu filho que canta hinos para mim, que corta as minhas unhas, que cuida do meu cabelo. Eu nunca daria o Shara pra vocês. Isso mostra mais uma vez aquela coisa que eu já repeti várias vezes. O mundo inferior não é um local da hora. Por fim, a Inanna encontra finalmente alguém. O marido dela, ou talvez ex-marido, porque eu não continuaria com ela depois do que ela fez. Ela basicamente diz pros Gala, aquele cara ali é o Dumuzi, é o meu marido, vocês podem pegar ele. Então os Gala vão lá falar com o Dumuzi, mas não vão falar de um jeito muito amigável. Eles basicamente matam o Dumuzi. Ao menos, isso aqui descreve muito bem. Eles fizeram o Dumuzi se levantar, fizeram o Dumuzi se sentar, bateram no marido de Inanna e depois machucaram ele com machados. Nós não sabemos como a história termina, mas isso nem é muito relevante. Basicamente, algumas versões dizem que o Dumuzi sobrevive e outras dizem que não, mas isso está muito fragmentado. Não dá pra gente ter uma certeza, porque as pedras nas quais, as tábuas de argila nos quais isso estava registrado, acabaram se quebrando. Mas basicamente, conclusão, a definição do mundo inferior como um local alegre, ou portanto como a África do Sul, é inválida. Diversas fontes relacionam isso com a morte e mostram que o mundo inferior é um local mórbido. Por fim, vamos falar um pouquinho, bem rápido, a respeito do signo, que para o Zechariah lembraria o Apsu. Mas por que esse signo é o Apsu? Basicamente, o Apsu primeiro é o Sol, relembrando aqui a história lá de Nibiru. Depois, durante a formação do sistema solar, o Apsu torna-se Netuno. E logo em seguida, isso aí ocorre por causa daquela certa transição, o Apsu depois é passado a ser relacionado com a água, claro, Netuno é azul, essas paradas, e então o Apsu acaba tornando-se Enki por uma razão bem específica. Basicamente porque quando os Anunnaki chegaram aqui, eles queriam encontrar ouro no mar, e aí eles encarregaram Enki, que é o deus das águas, também para cuidar disso. Como não deu certo, Enki acabou continuando sendo encarregado
da mineração, e aí sim ele foi enviado para a África do Sul. Basicamente essa sequência: Sol, Netuno, água, Enki, poço de mineração. É isso. E ele diz que este aqui é o símbolo do Apsu, que lembraria um poço de mineração. Na verdade, o símbolo verdadeiro é este aqui. O que ele fez foi simplesmente uma releitura do símbolo original. Já deu para perceber que isso aqui não lembra bem um poço de mineração. Tem várias outras coisas que isso aqui também lembra. Sei lá, uma lanterna, qualquer outra parada. Então agora tem uma coisa um tanto curiosa. O Zechariah diz que os avestruzes são um símbolo muito comum nos textos sumérios, não só nos textos, mas nas gravuras principalmente. Isso atestaria que eles já estiveram na África. Na verdade, os avestruzes realmente estão em imagens sumérias. Isso aqui é um exemplo desse tipo de imagem. Eu mesmo peguei na internet, não é do Zechariah. E os avestruzes não vivem na Suméria, no que antigamente era Suméria atualmente. Mas por que isso acontece? Na verdade, a explicação é muito mais simples. Eu achei um livro de umas 50, 100 e poucas páginas, escrito em 1926, que explica mais ou menos como funciona essa parada de avestruzes. Por que os avestruzes são representados na Suméria, de que forma. Temos inclusive vários ossos de avestruzes. Quem quiser pode ler tudo aqui, tá em domínio público, eu tô deixando o link pra vocês. É basicamente este texto aqui, só que um ovo de avestruz, por exemplo. A resposta para isso, mais avestruz aqui, é muito simples. Na verdade, até 1966, uma espécie de avestruz chamada avestruz árabe vivia, ou avestruz sírio, inclusive, lembrando, muitos sítios arqueológicos sumérios atualmente estão situados na Síria, vivia naquela região até 1966. Logo, não é correto afirmar que um avestruz representa uma associação africana, de que os sumérios já estiveram na África. Não. O avestruz era nativo na época da própria Mesopotâmia e os sumérios registraram os tipos de animais que viviam ali. Fim de papo. O avestruz não é uma evidência de viagens para a África. Agora a gente chega num ponto que o Zechariah tem um pouquinho de razão. É basicamente a seguinte história. Nós temos vários nomes para o mundo inferior. Por exemplo, Arali, Irkala, Kuku, Ekur, Kigal, Ganzir, nem todos. Por exemplo, esse aqui soam muito bem de serem falados. A questão aqui é que um desses, Arali, aparece em alguns textos que fazem referência a carregamento de ouro. Por exemplo, nós temos algumas ocorrências da palavra Arali neste texto aqui. Você pode pesquisar por todos. Às vezes vem com H, às vezes sem H, mas é exatamente o mesmo lugar. Talvez se você pesquisar aqui por Gold, você até encontre alguma evidência. Por exemplo, aqui, que a terra de Turik segure para você o ouro vindo de Arali, lápis lazuli e alguma outra coisa. Provavelmente isso faz parte do texto, mas a gente vai estudar isso melhor. Basicamente, as referências que nós temos a Arali são essas versões. Essa aqui, por exemplo, menciona uma casa em Arali, e o tradutor disse que é uma casa na qual está o mundo inferior. Já que, por exemplo, nós temos também uma associação dizendo que é onde sargentos do exército se deitam. É mais ou menos um tipo, e as tropas também se deitam. É mais ou menos um tipo de referência à morte. Isso é a grande cidade de Arali. E aqui nós temos algumas referências também a respeito de cavar canais e retirar lama em Arali. Isso aqui poderia até ser uma evidência de mineração, mas o mais interessante é que isso aqui faz referência à criação do homem. E a gente vai falar no próximo capítulo que a criação do homem não ocorre na África do Sul, apesar de que o Zechariah diz que ocorre. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Nessa versão aqui, o Dumuzi é capturado nos diques de Arali, simplesmente uma menção. Já que também Arali é mencionada como uma terra preeminente, e como eu já disse, nesta aqui é mencionado o ouro vindo de Arali. E aqui também nós temos algumas referências e um texto que marca Arali, também faz uma relação com ouro-prata, mas neste caso aqui em específico nós não temos uma conexão direta, isso aqui simplesmente faz parte do texto. Aqui também nós temos uma certa menção a ouro para Arali, e aqui nós também temos outra menção de ouro de Arali. Mas aqui vamos para a parte mais interessante do rolê. Por que que Arali é tanto relacionada com o mundo inferior e ao mesmo tempo relacionada com o local no qual nós temos ouro? Para isso nós precisamos entender um pouquinho de que forma Arali é relacionado. Neste livro aqui ele diz que Arali é uma palavra suméria para steppe. Isso basicamente designa um deserto entre Beretibir, um sítio arqueológico, e Uruk, que também é outro sítio arqueológico, tem aquele zigurate e tal. Vocês já viram isso aí anteriormente. Ele diz basicamente aqui que inclusive nessa situação no qual Dumuzi estava pastoreando ovelhas, ele encontrou a sua morte, digamos assim, solitária. E por causa deste evento, Arali se tornou um sinônimo do mundo inferior. E também tem uma coisa mais interessante ainda. Geralmente as pessoas das populações que rodeavam ali Uruk, Beretibir, associavam Arali, o deserto de Arali, como um local bastante perigoso e sem lei, desolado e até assombrado por fantasmas. Dessa forma nós temos uma clara conexão com a morte, que pode ter surgido mesmo do cagaço, do medo que as pessoas tinham do deserto de Arali. E portanto, viam lá, tal, tem medo, Dumuzi morreu ali, vamos considerar que ali pode ser uma certa extensão do mundo inferior. Mas Arali não ficava na África do Sul, Arali ficava na própria Mesopotâmia mesmo. Dessa forma nós concordamos que apesar de Arali já ser relacionada com mineração, Arali não é necessariamente um mundo inferior, depende da versão, e também
não se situa na África do Sul. Ele também diz que no mundo inferior passa um rio. Isso é verdade, no mundo inferior realmente passa um rio, ele é chamado de Irikura. Ele diz que este rio aqui, na verdade, é o rio Zambeze, que está situado numa região lá do sul da África. Isso aqui, por exemplo, é o Victoria Falls. Ele inclusive menciona que os sumérios viram o Victoria Falls. Mas para isso a gente tem que analisar mais uma vez o que os sumérios falam a respeito do Irikura. O Irikura é inicialmente mencionado como sendo o rio do mundo inferior, claro, e também é chamado de o rio comedor de homens. É uma definição um pouco diferente para isso aqui. Claro, isso aqui até faz algum sentido, mas essas duas imagens nem tanto. Vamos avançar mais um pouquinho. Também aqui faz algumas referências relacionando a morte com o mundo inferior. E também diz que a água do mundo inferior não é bebível, digamos assim. Ou seja, você não consegue tomar a água do rio. Evidentemente, a água do rio Zambeze é bastante bebível, bastante potável. Ele também tem aqui uma boa referência em relação às ovelhas do mundo inferior. Diz que você não pode fazer roupas com a lã das ovelhas que você retira de lá. Evidentemente, isso aqui não é uma relação muito esperada para o rio que ele descreve. Você imagina um rio muito mórbido, mais ou menos estilo o rio do Hades, digamos assim, grego. Aquele lugar que vocês conhecem. Não é, com certeza, este local aqui todo virtuoso, digamos assim. Dessa forma, tem uma explicação muito mais racional para relacionar Ali com o mundo inferior, e as diversas menções que associam ele, o rio do mundo inferior, com alguma coisa envolvendo o rio Zambeze são falsas. Dá para perceber claramente que essas associações mostram um rio de mortos. Por fim, nós chegamos numa suposta evidência arqueológica que mostraria de que sim, os Nephilim, os Anunnaki estiveram lá na África do Sul. Basicamente, ele faz menção a uma caverna de 43 mil anos de idade que foi encontrada na Suazilândia. Suazilândia é um país lá situado na região da África do Sul, apesar de que eu também não sabia da existência dele até ler a respeito disso. Basicamente a mensagem é essa: os cientistas sul-africanos sondavam então locais de minas pré-históricos na Suazilândia, ou seja, eles estavam fazendo registros arqueológicos. E as provas sugerem que a paixão do homem por esses metais tem suas raízes na grande necessidade dos Nephilim obterem ouro. Os Nephilim, ao que parece, vieram até a procura de ouro e dos metais relacionados. Podem ter vindo também por dos metais raros, tal como a platina, que pode ativar células de combustível de uma maneira extraordinária. E ele diz basicamente que o local no qual está situado esta mina trataria-se de uma certa evidência da existência dos Anunnaki no mundo inferior, e claro, na África do Sul. Mas nós temos aqui uma pequena questão. Em primeiro lugar, esta mina realmente existe, ela realmente tem essa idade, você pode pesquisar por algumas coisas. Temos aqui um artigo no New York Times que é pago, é de 1970, provavelmente foi isso aqui que inspirou, digamos assim, o Zechariah a mencionar. Esse artigo é pago, como eu já disse, não é tão fácil você conseguir ele inteiro. Mas nós também temos a página da Unesco. Isso aqui deve estar tombado como algum tipo de patrimônio histórico. Ele diz aqui, ele explica basicamente como isso funcionava e principalmente que a data realmente é 43 mil a.C. Mas temos aqui algumas coisinhas interessantes. Os achados dessa época não extraíam ouro ou ferro ou qualquer coisa do gênero, mas sim hematita vermelha e especularita. Isso aqui é especularita, isso aqui é hematita vermelha. São pedras que possuem valor decorativo. Os caras naquela época deviam ficar simplesmente fascinados pela cor, pelo brilho que essas pedras possuíam. Inclusive, essa extração era feita com equipamentos de pedra muito antigos, que não possuíam tanta tecnologia assim. Basicamente, eram simplesmente pedras e carvão que os caras encontraram. Nada a ver com a tecnologia que os caras que fazem viagens espaciais se esperam. Já a extração de ferro começou somente por volta de 400 a.C. com martelos de ferro pesados. Ou seja, é muito depois, mas muito depois mesmo de que os Nephilim teriam estado lá na África do Sul. Por fim, o Zechariah diz que isto aqui representa Enki descendo em um poço de mineração. Na verdade, qualquer estudante de mitologia suméria sabe que este cara não é Enki, mas sim, esse cara é Utu, o deus Sol. Esses raios emanando dele é bastante característico, essa espada é mais característica ainda. E esses dois portões aqui não são as laterais de um poço, mas sim os portões pelas quais o Sol passa todo amanhecer e todo anoitecer na concepção suméria. Você pode ver nas fontes aqui do Jeremy Black que isto aqui representa Samash, é uma versão praticamente igual, a diferença é que está invertido e tem algumas outras diferenças, jogo dos 7 erros, mas esse cara aqui é Samash e o Tu são o mesmo deus, e este cara aqui é Enki. Eles são bem diferentes entre si, Enki relacionado com água, Samash, o Tu relacionado com o Sol. A partir desse momento a gente vai então analisar o processo de criação do homem, como eu prometi. A gente já viu que o Apsu, o mundo inferior, não corresponderia respectivamente nem a um poço de mineração e nem a um lugar situado no sul da África no qual ocorreu a mineração. Mas basicamente para o Zechariah, claro, isso é real, segundo a teoria dele, nós já mostramos por que isso não faz sentido, e foi lá neste lugar no mundo inferior onde ocorreu o processo de criação do homem, lá no sul da África. A ideia mais ou menos dele é a seguinte: os Anunnaki estavam trabalhando lá na mineração, especificamente na mineração, e eles perceberam que o trabalho
tava muito pesado, tava muito duro, os caras não pagavam 13º, não tinha direito de greve, hora de almoço, essas paradas. Tô brincando, eles simplesmente acharam que o trabalho era muito duro e decidiram fazer uma espécie de motim e atearam fogo nas suas ferramentas e foram lá reclamar, e a solução que eles encontraram para isso foi criar o homem que seria um tipo de escravo dos deuses. E, mais claro, eles não poderiam nem criar um ser do nada com, sei lá, cabeça triangular e coisas aleatórias do tipo, e também nem poderiam usar nenhum dos animais que tinham aqui na Terra. Dentre esses animais, nós incluímos também o Homo erectus. Homo erectus na visão dele. Lembrando que o Homo erectus foi o próprio Zechariah que citou, a gente vai encontrar daqui um pouquinho a parte que fala a respeito disso. Então eles pegaram o Homo erectus, misturaram com o sangue dos deuses e fizeram uma nova raça que seria o homem atual. Essa ideia dele é basicamente de juntar tanto a teoria bíblica, que mostra a criação do homem, como também a teoria da evolução. Ele mesmo diz isso, que a única versão dele, digamos assim, foi a que concilia as duas coisas. Basicamente, este aqui é o livro que o Zechariah usa para sustentar toda a teoria dele. Na verdade, este livro aqui possui alguns comentários sobre a epopeia que a gente vai trabalhar. Possui também a versão em sumério, entre outras coisas que não são tão úteis pra gente. Não é nada mais do que a história de Atrahasis, que também conta a respeito do dilúvio, vai ser o tema do nosso próximo capítulo. Basicamente, este livro aqui tá no Google Books, você pode encontrar totalmente legal, mas ele não tá completo, tem algumas partes faltando, e aí a gente fica complicado de utilizar isso aqui como base inteira. Porém, nós encontramos a mesma epopeia escrita por outros arqueólogos que também traduziram, por exemplo, isso aqui da Stephanie Dalley, é uma arqueóloga bastante conceituada. Aqui a gente tem a primeira tábua da epopeia que corresponde a este texto aqui. Se você quiser comparar, você pode ver que trata-se praticamente da mesma coisa. Por exemplo, pega essas duas linhas aqui, compara com essas outras duas linhas. É quase a mesma coisa, com algumas palavras divergentes, mas isso não importa tanto. Nós vamos também utilizar para as tábuas 2 e 3 essa versão aqui do Brian Eric Colas. Acho que é essa a pronúncia do cara. Então, basicamente, nós vamos analisar todas as coisas que o Zechariah afirma e verificar se isso realmente é verdade. Mas tenham isso em mente, os caras se revoltaram em uma mina no sul da África por causa das condições de trabalho. Basicamente, é interessante lembrar que sim, acontece uma espécie de motim e os deuses estavam trabalhando. Mas o mais interessante está no que os deuses estavam trabalhando. Basicamente, a primeira estrofe da epopeia realmente diz que os deuses, no lugar dos homens, faziam o trabalho, e a carga, digamos assim, era muito pesada, o trabalho era muito pesado, tinha muita confusão. Ele faz aqui uma separação entre os Anunnaki e os Igigi, ou Igigi, depende da pronúncia, seriam deuses um pouco abaixo, assim, digamos, dos Anunnaki. Os Anunnaki iriam para o céu. O Enlil foi para a terra com as pessoas e também foi enviado um barco pelo mar em direção ao Apsu. A gente já sabe que exatamente que o Apsu corresponde às águas subterrâneas. E os Igigi, este nome aqui, seriam os caras responsáveis pelo trabalho duro. Agora, o mais interessante aqui é o que os Igigi, ou digamos assim, os deuses no geral, vamos também usar o termo Anunnaki, porque o Zechariah usa o termo Anunnaki, mas vocês sabem que, segundo a epopeia, não são exatamente os Anunnaki que fazem o motim. E o que esses caras faziam era basicamente não trabalhar com mineração, mas sim cavar canais. E o ato de cavar canais não tem a ver também com a mineração, mas sim com o processo de criação do mundo. Vamos ler mais um pouquinho aqui como isso funciona. Os deuses tiveram que cavar os canais, eles tiveram que limpar os canais, as linhas de vida da Terra. Evidentemente, isso aqui já mostra que toda a sociedade da época estava organizada ao redor dos rios, porque era lá que a vida, digamos assim, prosperava. E além disso, os deuses cavaram o rio Tigres e eles cavaram o rio Eufrates. Se você pesquisar no Google por esses dois rios, vai ver que esses rios estão situados nesta região aqui, na Mesopotâmia. Claro, você estudou isso na quinta série, eu acho, e não situados no sul da África, como Zechariah afirma. Tem uma parte aqui do texto que está fragmentada, infelizmente. Essa parte diz alguma das coisas que esses deuses fizeram. Alguma coisa no fundo, eles, digamos assim, construíram o Apsu, a terra dentro dela, foram até o topo de todas as montanhas. Tá bem fragmentado mesmo, então não dá pra gente saber exatamente o que é. Mas basicamente eles estavam trabalhando muito e eles suportaram esse excesso por 3.600 anos. Claro, na versão original não estava escrito o número 3.600, mas sim Char, que significa 3.600. Mesma coisa das dúzias que eu tinha explicado pra vocês. Eles trabalharam duro, noite e dia, eles reclamaram e culparam uns aos outros. Basicamente estava uma zona, aquilo lá, e eles inclusive reclamaram sobre as massas de solo escavado. É basicamente isso que eles dizem. Então eles decidem finalmente organizar um motim para, digamos assim, se rebelar, para mostrar a insatisfação que eles têm perante outros deuses. Vamos aqui um pouquinho pro PDF para acompanhar a sequência. Eu já deixei tudo bonitinho aqui, caso você queira acompanhar. Aqui, no primeiro momento em que começa esse protesto, nós podemos voltar para uma menção de Zechariah. O Zechariah diz que assim que eles prepararam todo o rolê pro motim,
segundo com essas estrofes. Os deuses consideraram suas ordens, lançaram fogo sobre as suas ferramentas, puseram fogo nos seus machados, eles perturbaram o deus da mineração dos túneis. Eles seguraram enquanto se dirigiam ao portão do herói Enlil. Vamos ver então na versão da epopeia o que exatamente isso diz. Corresponde mais especificamente a esta parte situada aqui em cima. Eles puseram fogo nas suas ferramentas, beleza. Eles puseram fogo nos seus machados, beleza. As suas cargas para o Deus do Fogo. Isso aqui já não faz tanto sentido. Deus do Fogo, nas traduções sérias, vira Deus da Mineração na tradução do Zechariah. Então aqui a gente tem já, digamos assim, algumas divergências. E também não tem absolutamente nada a ver com túneis, como mostrado aqui. Então realmente o Anu desce dos céus e se reúne com Enki, lá numa espécie de templo, e nessa estrofe em específico há uma contraposição entre céu e Apsu. Claro, o céu, vocês sabem o que é, e o Apsu, águas subterrâneas. Agora tenta, conforme o Zechariah diz, fazer uma contraposição entre o céu e um poço de mineração situado no sul da África. Não são elementos que fazem, digamos assim, muito sentido, tirando que outros estão lá para baixo. E também, claro, quando é o trabalho árduo, uma escavação é mencionada. Nenhuma menção a minerar é realizada. Nada do tipo, a gente está retirando ouro, nada do gênero. A gente simplesmente está fazendo uma escavação, e essa escavação é, digamos assim, muito complicada, muito difícil. Então, finalmente, surge a ideia da criação do homem. Ele diz basicamente isso. Por que nós estamos culpando os deuses? O trabalho é muito difícil, a confusão era muito. Todo dia a terra ressoou, digamos assim. O sinal já estava dado muito alto e nós continuamos ouvindo o barulho, e isso eu sou eu que estou falando, mas é interpretável, ignorando este barulho. Vamos então criar o homem mortal. Então ele pode suportar a carga, o trabalho de Enlil. Deixe o homem suportar a carga dos deuses. A criação do homem a gente vai analisar no outro capítulo, mas é importante nesta parte notar que várias menções aqui foram trocadas basicamente na epopeia original. Por exemplo, a questão dos deuses da mineração, e ele também simplesmente ignora a menção do Tigre e Eufrates. Então essa epopeia não se passa no sul da África, e sim na própria Mesopotâmia. Isso não ocorre em terras distantes de mineração. Tem mais ainda um detalhe interessante pra gente notar. No vídeo de Nibiru eu falei pra vocês um pouquinho a respeito da Enuma Elish, que é mais ou menos a história da criação do mundo, não do homem, mas sim do mundo. Acontece que tem duas tábuas, a tábua 6 e 7, que estão situadas depois da teórica formação do sistema solar, como Zechariah sugeriu, que na verdade é simplesmente a criação do mundo mesmo. E acontece que nessas tábuas aqui nós temos uma versão a respeito da criação do homem. E essa versão aqui contradiz tanto com a história que ele conta, que o Zechariah conta lá na epopeia de Atrahasis, quanto também com a própria ideia de que Kingu, por exemplo, era a lua. Quem assistiu isso no vídeo de Nibiru sabe do que eu tô falando. Se não, corre lá, você vai dar uma olhadinha. Basicamente aqui a ideia de criar o homem ocorre depois que há o julgamento decorrente da batalha entre Marduk e Tiamat. Então teve toda aquela zona, o Marduk basicamente partiu Tiamat ao meio, digamos assim, fez duas partes, terra, céu, e vocês já conhecem. Então foi feito um julgamento para descobrir quem tinha criado aquela zona. Como uma forma, digamos assim, de concluir o julgamento, eles decidiram criar o homem. E o homem aqui é feito através da junção de sangue com sangue. E ele diz aqui que inclusive o nome disso é homem, o homem aborígene, digamos assim. E esse homem aborígene é dele, do Enki, por ser feito. Diz aqui inclusive também que todas as ocupações são um serviço de fé e que os deuses finalmente poderiam descansar. É basicamente isso. Então nós temos aqui a mesma finalidade para o homem servir os deuses. Entretanto, o que motivou a criação do homem nesse mito já é diferente. É simplesmente um julgamento decorrência do massacre que teve entre Marduk e Tiamat. Ou seja, nós temos aqui dois mitos que contam história diferente. Claro, eles são mitos, então não é de se esperar que você tenha uma regularidade, especialmente entre coisas produzidas com intervalos de 1000, 2000 anos entre elas. São mitos, e mitos são mutáveis, e você não deve levar isso aqui a sério. Aí a gente tem uma pergunta que vai para o Zechariah. Se o Atrahasis é considerável como uma epopeia da criação do homem, e o Enuma Elish é considerado como a história da criação do sistema solar, por que eu não posso utilizar a versão do Enuma Elish para interpretar a criação do homem? Eu sei a resposta, porque não faz sentido nenhum. Por exemplo, aqui o homem é utilizado, o sangue do homem vem de Kingu, e Kingu a gente já sabe é a lua, então não faz muito sentido praticamente nenhum. O homem não é feito de partes da lua, como diz aqui nessa epopeia. Por quê? Porque Kingu não é a lua, evidentemente. Kingu é o amante de Tiamat, e para os sumérios isso sim faria sentido. Basicamente essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Isso aqui envolve puramente interpretação, e o próximo capítulo sobre a criação do homem também envolve interpretação, mas a questão é, algumas coisinhas estão, digamos assim, deslocadas do seu contexto original, e algumas palavras o Zechariah altera.
Então aqui nós chegamos no processo de criação do homem. A afirmação genérica do Zechariah é que isso envolve evidentemente experiências genéticas. Eles pegaram o Homo erectus, transformaram no Homo sapiens fazendo experiências mesmo. Quais as evidências dele? Praticamente uma delas é o súbito aparecimento do Homo sapiens. Na verdade, realmente isso acontece, a gente não sabe ao certo como que o Homo sapiens apareceu tão repentinamente, mas é aquela questão dos elos perdidos. Nós sempre encontramos algum ancestral que está entre uma posição intermediária entre o Homo sapiens e entre o ancestral até então mais antigo encontrado. Não tem evidência que isso ocorreu por experiência genética, isso é uma coisa bem evidente. Mas ele cita aqui uma pequena evidência presente na arte suméria. Ele basicamente diz que algumas criaturas definidas como Homem-Touro e Homem-Leão seriam esfinges que adornavam os templos do Antigo Oriente Médio, podem não ter sido simplesmente ficções, mas sim criaturas reais que os Nephilim, fizeram. Basicamente a gente vai verificar se realmente faz sentido acreditar que essas criaturas são produto de experiências e não personagens mitológicos. Vamos começar entendendo algumas criaturas semelhantes que acontecem na arte suméria. Vale lembrar também que essas representações ocorrem apenas por volta de 2000 a.C., bastante depois, quase 300 mil anos depois das supostas experiências. E também vários demônios, por exemplo, esse cara é um exemplo, Pazuzu. O Pazuzu tem um rosto canino, tem asas, tem pés de galinha e tem também uma pata com 5 dedos, mas que não parece uma mão, digamos assim, muito humana. Esse cara não era simplesmente uma imagem aleatória, produto de uma experiência que ele simplesmente desenharam. Olha, esse cara é um demônio do mundo inferior. Ele tinha inclusive algumas funções específicas. Já também tem algumas criaturas, por exemplo, isso, que é também um tipo de esfinge. Temos aqui um leão soltando raios e várias cabeças de cobra, mais especificamente. Dá pra ver a linguinha aqui, isso é uma cabeça de cobra. Temos também algumas pessoas que são metade escorpião, por exemplo. Na epopeia da criação, essas pessoas fazem parte das criaturas de Tiamat, que seriam, de acordo com Zechariah, os satélites de Tiamat. Já estamos aí, mais uma coisa que não faz muito sentido de você considerar. Temos também a Lamashtu, que é mais ou menos isso aqui, uma combinação entre felino, entre humano e entre cobras também, tem algumas referências a cobras. Isso aqui era um tipo de deusa demônia, digamos assim, que vitimava bebês recém-nascidos e fetos porque ela era mal, simplesmente mal. Ou seja, nós podemos afirmar que esses híbridos que Zechariah menciona como produto de experiência genética não é bem isso, eles não são simplesmente decorativos, eles têm funções muito específicas na mitologia. Isso não indica, em hipótese alguma, que eles eram produtos de experiência genética. Então, basicamente, nós chegamos na própria experiência genética. Não tem muito o que dizer além da ideia do Zechariah, de que um óvulo de Homo erectus fêmea foi fertilizado pelos genes do deus, ou alguma coisa do tipo espermatozoide. Então, ele foi implantado no ventre da esposa de Enki e depois foi obtido um modelo, esse modelo foi clonado. Presta atenção, porque a partir do clone, nós temos que os clones do Homo sapiens eram inférteis até o momento. A gente vai analisar isso daqui um pouquinho. Dessa forma, vamos analisar um pouquinho o que acontece na epopeia de Atrahasis. Basicamente aqui, ele é dito que o primeiro ser humano é produto da mistura entre o barro e a carne e o sangue de Nintu. Não tem absolutamente nada a ver com pegar um ancestral do homem, um macaco, qualquer coisa na natureza, trazer para um laboratório e injetar genes, alguma coisa do tipo. Na verdade, não tem nenhum animal que faz parte dessa história, é simplesmente o barro. E o Zechariah apresenta uma certa justificativa semântica para dizer que não, o barro na verdade é o óvulo do Homo sapiens fêmea. Isso é pura conspiração e não tem evidência. Ele realmente usa o barro, ele mistura barro com sangue e a carne de Nintu, que depois vai ser chamada de mami, e com isso ela produz o Homo sapiens, ou o homem, como os sumérios acreditavam. Diz aqui também que assim que ela preparou essa mistura, foi ouvida uma bateria, um tipo de bumbo, então o fantasma veio da existência da carne do deus, ou seja, passou de uma coisa inanimada para uma coisa animada. Então, depois dessa reunião com os deuses, depois dos caras aprovarem a criação dela, ela pega 7 pedaços de argila, mais uma vez argila, e modela ele em grupos de 7. 7 homens, 7 mulheres, então, digamos assim, ela dá vida a essas pessoas. Inclusive aqui, diz que ela usou um tipo de pedaço de cana, um pedacinho de sorgo, alguma coisa do gênero, para cortar o cordão umbilical. Não parece alguma coisa muito feita em laboratório, mas sim uma constituição mitológica mesmo. Então, dessa forma, o mais interessante aqui é que após esse processo, os seres humanos já recebem os instrumentos, picaretas e pás, como mostrado aqui abaixo. Deu picaretas, deu machados, então eles fizeram grandes canais para alimentar as pessoas e sustentar os deuses, não para pegar ouro para os deuses, como Zechariah afirma. Mais uma vez, nenhuma menção ao processo de minerar. Então agora a gente chega no episódio bíblico da maçã. Isso realmente representa a descoberta da sexualidade pelos homens? É o que o Zechariah afirma. Ele diz basicamente que os primeiros Homo sapiens eram incapazes de se reproduzir, basicamente pela mesma ideia da clonagem, dos híbridos. Se você
tem, por exemplo, acho que é um jumento, e esse jumento não consegue produzir descendentes férteis, basicamente porque ele não possui a quantidade de cromossomos legal para poder parear e produzir um descendente fértil. Seria a mesma coisa que acontece com o homem. Então ele diz que a descoberta da sexualidade não está na mitologia suméria, mas sim na própria Bíblia, no episódio da maçã com a serpente. Então a serpente entrega uma maçã para Eva, a Eva come, e aí eles são expulsos dos paraísos. Basicamente ele diz que esse episódio corresponde à descoberta da sexualidade. Então a maçã representa a sexualidade, a serpente representa algum deus, e com isso os homens passam a poder se reproduzir. Então eles se separam, digamos assim, se desvinculam da criação original dos deuses. A forma de refutar isso aqui é muito simples, não envolve nenhum estudo bíblico, mas sim o que acontece logo após o processo de criação do homem, antes da parte de que ele recebe as ferramentas, mas depois disso aqui. Eu coloquei no outro capítulo para não dar spoiler, porque essa parte é legal. Basicamente, a Mami, depois da criação do homem, cria algumas regras para as pessoas. E essas regras envolvem justamente o processo de dar a luz para uma mulher normal, ou seja, na casa de uma mulher que está dando a luz, um tijolo de lama deve ser colocado para baixo durante 7 dias. Diz também que deve-se adorar a Mami. Basicamente, ela está ditando as regras de algum tipo de ritual que os homens têm que seguir no futuro. Basicamente aqui temos inclusive o processo de que uma mãe irá ter à luz a um bebê que deverá servir a ela mesma, ou seja, ela está ditando como que o processo de dar à luz, de ter um filho, de criar os filhos tem que funcionar. Diz inclusive também que depois disso uma mulher e um marido se escolhem, ou seja, os homens logo após a criação já eram férteis e portanto essa referência não faz sentido. Se os homens fossem inférteis, não teria por que a Mami citar algumas regras para o ser humano seguirem quando eles têm filhos, sendo que eles não têm filhos, segundo Zechariah, porque eles são inférteis, ou seja, eles não são inférteis. Então agora a gente vai passar para as tábuas 2 e 3 da epopeia de Atrahasis. Nessas tábuas acontece o dilúvio e o Atrahasis, que é uma espécie de Noé sumério, digamos assim, constrói uma arca e também salva o povo dele para evitar que eles fossem mortos pela inundação. Basicamente aqui a gente não vai entrar no mérito se por evidências arqueológicas ocorreu ou não um dilúvio. Isso pode ficar para outra ocasião, para outro momento. Mas aqui a gente vai analisar, porque esse é o foco do vídeo, em especial o ponto do Zechariah. O ponto do Zechariah é o seguinte, ele diz que se os humanos não podiam decifrar os sinais, de sinais ele diz as condições meteorológicas, coisas do gênero, os Nephilim podiam. Para eles, o dilúvio não foi um acontecimento repentino, embora inevitável. Eles detectaram a sua vinda, ou seja, os Nephilim, na verdade, não enviaram o dilúvio para o homem, mas eles simplesmente perceberam que o dilúvio estava vindo, que fizeram a previsão do tempo lá, viram que ia dar muita merda, digamos assim. Ou seja, o plano de destruição da humanidade não se baseou num papel ativo, mas sim num papel passivo dos deuses. Basicamente, o dilúvio relatado na epopeia de Atrahasis, e para o Zechariah também retratado na Bíblia, para o Zechariah é simplesmente a mesma história, não foi enviado por Deus ou pelos deuses, mas sim simplesmente previsto pelos deuses, e aí eles decidiram então, já que havia um dilúvio, acabar com a humanidade por motivos que a gente vai ver daqui um pouquinho. Exatamente isso que a gente vai analisar com base no texto oficial da epopeia de Atrahasis. Nós temos evidências para dizer que isso aqui foi um papel ativo ou um papel passivo. Então aqui a gente tem o processo de criação do homem, e imediatamente aqui nós teríamos finalmente a parte da descoberta da sexualidade humana, que é um trecho para o Zechariah ainda não conhecido na mitologia suméria. Na verdade, esse trecho não existe na mitologia suméria, porque o homem, assim que ele foi criado, ele já descobriu a sexualidade, como mostrado nessas estrofes aqui. A gente mesmo analisou isso no capítulo anterior. Então, basicamente, após a criação do homem, 600 anos passou, menos de 600 mais ou menos, e a cidade estava tão barulhenta como um touro. E os deuses não conseguiam descansar, assim, digamos, com calma. E o barulho da humanidade foi se tornando muito, de forma que acabou, digamos assim, enchendo o saco dos deuses. E eles também estavam sofrendo bastante. Por exemplo, tem algumas preces aqui que um cara chamado Atrahasis, que era, digamos assim, devoto de um deus chamado Enki, o mesmo Enki que está lá no Apsu, que a gente já analisou bastante antes, começou a perguntar, digamos assim, quanto mais os homens teriam que sofrer nas mãos dos deuses. E o Enki aconselhou o Atrahasis a fazer uma espécie de greve religiosa, mais ou menos desse tipo. Basicamente, a ideia é que eles não rezem e não adorem os deuses e vão lá, digamos assim, fazer um tipo de protesto, alguma coisa do gênero. Basicamente, o Atrahasis fez isso e isso funcionou ao menos por um tempo. Entretanto, após esse momento, os problemas persistiram. E 12 mil anos depois, a população ainda havia crescido muito mais, e o deus Enlil, que é o que mais se incomoda com isso aí, continuava bastante incomodado. Então, o Enlil decidiu colocar algumas pragas para a humanidade. Basicamente, ele ordenou que um deus chamado Haddad segurasse a chuva. Haddad não é nada mais que o deus da chuva, como a gente já conhece, e para impedir que chovesse na face da terra, ele ordenou que esse deus segurasse a chuva. Aqui a gente já tem um exemplo que os deuses têm um papel ativo. Eu peço para outro deus segurar a chuva para mim. Eu não prevejo que
que tem uma seca e fala, da hora, nunca gostei desse filho da puta mesmo, aí não vai chover, todo mundo vai morrer, beleza. Não, ele pediu para outro deus segurar a chuva para ele. Dessa forma, não teve inundação, digamos assim, do Apsu, da profundidade. Ele basicamente está se referindo aqui à inundação do rio Tigre e Eufrates. A inundação da profundidade tem exatamente este significado. Além disso, ele diz aqui também para que as nuvens ficassem cada vez mais ralas, digamos dessa forma, e os campos não crescessem o cereal, todas as coisas que eles plantassem. Mais uma vez, o Atrahasis vai reclamar para o Enki e ele segue mais uma vez o conselho do Enki de não rezar para os deuses, não fazer coisas do gênero. Porém, novas pragas acabam voltando e assolando mais uma vez a humanidade. Então é nesse momento que o Enlil convoca uma assembleia de deuses e decide enviar um dilúvio para matar todos os homens. É basicamente o seguinte, no primeiro momento ele ordena que alguns deuses tomam conta de algumas partes da Mesopotâmia. As altas regiões para Nu e para Dad, as regiões do meio, digamos assim, para Sim e para Nergal, e ele vai cuidar da terra abaixo. Na verdade, isso aqui não diz respeito à Mesopotâmia estilo norte, meio, leste, oeste, sul, mas sim céu, terra mesmo e o mundo inferior, digamos. Ou seja, o Enlil estaria cuidando do mundo inferior do Apsu, sim, o Nergal estaria cuidando da terra intermediária, e o Anu e o Haddad, ou seja, o deus do céu e o deus da tempestade, estariam cuidando das partes mais acima. Já deu para entender exatamente o que ele quis dizer com essa separação. Então, o Enki protestou contra a ideia. O Enki basicamente disse, por que você está me obrigando a fazer um juramento? Sou eu que devo colocar as mãos nas minhas próprias pessoas? Eu devo dar a luz a um dilúvio? Essa é a tarefa de Enlil. Então, os deuses comandaram a total destruição. O Enlil cometeu um ato de maldade contra as suas pessoas. Isso aqui diz especificamente que trata-se de um papel ativo e não de um papel passivo. Os deuses não falaram, tá vindo um dilúvio, vamos decidir se a gente faz alguma coisa, se a gente só fica olhando. Não, eles decidiram enviar um dilúvio, e o Enki inclusive ficou bastante revoltado com isso, porque ele não concorda com o ato de enviar um dilúvio. Diz aqui inclusive que os deuses comandaram a destruição total. Basicamente o Enki não gostou muito disso e decidiu avisar o Atrahasis sem quebrar o pacto. Essa parte aqui não é tão relevante, mas é legal. O Enki chama o Atrahasis para um local de culto, mais ou menos, então coloca uma espécie de barreira entre os dois. Um tipo de parede, mas não uma parede acusticamente isolada. Coloca o Atrahasis de um lado, coloca o Enki do outro, e o Enki começa a falar tudo o que vai acontecer do dilúvio para a parede. Mas na verdade o Atrahasis está atrás da parede e ouve. Caso o Enlil perguntasse para ele, tipo, mano, você quebrou o juramento, que parada é essa? Ele vai dizer, não, eu falei com a parede e não pro Atrahasis, e o juramento diria que eu não podia falar com a parede. Basicamente já tinham advogados desde a antiga Suméria. Então nas próximas linhas o Enki diz para a parede que ela deve demolir a própria casa, construir um barco e também dá algumas instruções de como construir esse barco, e além disso o povo de Atrahasis, após essa instrução, decide construir o barco, e aqui mostra mais ou menos como esse barco foi construído. Antes da gente verificar exatamente como isso aconteceu, vamos ver o que o Zechariah fala. Basicamente a ideia dele é que o barco de Atrahasis ou de Noé, conforme a Bíblia, seria na verdade um submarino. É essa a ideia. E a evidência que seria um submarino é a seguinte: em primeiro momento, esse barco deveria ter um telhado por cima e por baixo, fechado hermeticamente com resina resistente. Resina resistente é o betume, a gente vai falar disso daqui um pouquinho. Além disso, não deve haver convés nem aberturas para que o sol não seja visto do interior. Deveria ser como um barco do Apsu, isto é, o mesmo termo usado hoje em dia em hebraico para designar um submarino. Então vamos analisar aqui as instruções que, de acordo com a epopeia, não de acordo com Zechariah, o barco deveria seguir. Basicamente, esse barco deve ser fechado com uma cobertura robusta, da mesma forma que o Apsu. Basicamente, o Apsu seriam as águas subterrâneas, então evidentemente sim, ele seria bastante robusto. Isso aqui é para prevenir o sol, ou seja, Samashi, de ver dentro dele, não para que as pessoas não vejam o sol. Aqui a gente tem uma certa inversão da ordem sintática da oração. Ele troca sujeito e predicado, basicamente. Não são as pessoas que não podem ver o sol, é o sol que não pode ver as pessoas, mas vamos, digamos assim, perdoar essa parte. Além disso, o barco deve ser bastante forte, então os trabalhadores de madeira trouxeram seus machados e os trabalhadores dos juncos trouxeram seus aplanadores feitos de pedra. Acontece que a gente já viu no comecinho desse vídeo que o betume era amplamente utilizado na construção naval, ou seja, o fato de utilizar betume na construção indica que o barco era simplesmente um barco, e não que um barco era submarino, porque o betume era utilizado em todos os barcos construídos na Suméria. Era basicamente uma rotina, digamos assim. Os caras tinham que passar betume no barco para impermeabilizar. Então, um pouco depois dessa construção, o Zechariah afirma que um foguete foi lançado da Terra. Basicamente, seriam os deuses se cagando de medo do dilúvio, que eles previram, mas não causaram, então fugindo da Terra. Ele basicamente diz que esse aqui é o trecho que corresponde a essa passagem. Quando Samashi, que ordena um estremecimento ao crepúsculo, fizer cair uma chuva de erupções sobre o bordo do barco, reforça a entrada.
Ele diz aqui, evidentemente, que este fato é a passagem de um foguete. Mas o momento chegou. O foguete espacial causou realmente um estremecimento do crepúsculo. Houve uma chuva de erupções. Utnapishtim fechou o barco e entregou toda a sua estrutura ao conteúdo para Puzuramuri, o barqueiro. Acontece que, na verdade, o trecho em questão não menciona nada a respeito de uma chuva de erupções. O que ele diz exatamente? Em primeiro lugar, ele diz que a inundação brotou como se ela fosse um boi selvagem. Em segundo, que os ventos uivavam bastante. Em terceiro, agora a parte interessante, que o sol já havia ido embora. Samashi, na verdade, é o sol. Inclusive, o cara deixou uma nota na epopeia. Se a gente pesquisar por 12 aqui, vai encontrar essa nota. O sol já tinha ido embora e o barulho do dilúvio fez os deuses tremer. Ou seja, o barulho do dilúvio e não o barulho do sol ir embora, como ele diz aqui. Claro, porque o crepúsculo não faz barulho nenhum. Se você pesquisar aqui, vai ver que na verdade sol corresponde ao deus sol Samashi. Ele não cita sol na epopeia original, mas sim Samashi. Samashi ir embora é a mesma coisa que o sol ir embora, o sol se pôr. Ou seja, a passagem que para o Zechariah é o lançamento de um foguete, para toda a escola acadêmica, na verdade, é simplesmente o pôr do sol, e basta você ver qual das explicações é bem mais aceitável. Os próximos versos mostram que, de fato, alguns deuses ficaram, digamos assim, um tanto abalados por terem concordado com o ato de mandar o dilúvio. Não por não terem feito nada perante o dilúvio que vinha, mas sim por eles terem concordado. Basicamente, o Enki estava fora de si, como se as suas crianças, os seus filhos, tivessem sido jogados para longe na frente dele. Os lábios de Nintu, a grande senhora, ou seja, aquela que criou a humanidade, estavam febris. Os Anunnakis estavam com sede e com fome. E a deusa Mame viu isso enquanto chorava. Então, inclusive, diz aqui que na Assembleia dos Deuses, como ela pôde ter juntado a eles em comandar a aniquilação. E o Enlil está satisfeito em comandar tal abominação, ou seja, uma coisa horrível que o Enlil fez, que ele comandou, que ele criou, que foi ideia dele. Não que os caras simplesmente decidiram não fazer nada, eles decidiram enviar o dilúvio, e a última vez eu prometo que eu falo isso aqui. E ao final da epopeia, isso aqui nem é tão importante, os deuses concordaram em reestabelecer a humanidade e colocar mais algumas regras para a multiplicação da humanidade, apesar do Enlil ficar um pouco revoltado com o que o Enki fez. Inclusive aqui, quem a não ser o Enki poderia ter feito isso? Eles descobriram que o Enki fez e fizeram um pequeno julgamento depois que eles viram a arca do Atrahasis flutuando ali numa boa. Mas basicamente esta é a questão. Com base nesse texto e também nos que terminam a epopeia, por exemplo, este aqui, nós enviamos um dilúvio, mas a humanidade sobreviveu à destruição. Tá dizendo aqui literalmente que os caras enviaram um dilúvio e não que eles simplesmente previram um dilúvio. Felizmente, Finalmente, nós podemos apontar definitivamente que os deuses decidiram causar o dilúvio, e assim o fizeram, uma vez que eles concordaram em torno dessa decisão. Além disso, as referências são frequentes a deuses como Haddad e o ato de fazer chover, ou então a Nizaba, que é responsável pelas colheitas, ou seja, os sumérios viam as intempéries como atos divinos. Basicamente a ideia é essa: os deuses enviaram o dilúvio, e a afirmação de que os deuses simplesmente previram o dilúvio não faz tanto sentido. Então, depois desse tempo, a humanidade é, digamos, emancipada, mas num processo bem gradual. Os deuses em primeiro momento deixaram a humanidade viver como se eles estivessem na pré-história. Depois de algum tempo que marca o período mesolítico, seria basicamente a descoberta da pedra polida, o início da agricultura, coisa do gênero, aconteceu há cerca de 11.000 a.C. Depois, a fase da cerâmica, cerca de 7.400 a.C. Depois, a súbita civilização suméria, cerca de 3.800 a.C. Agricultura, pedra polida, instrumentos básicos, depois cerâmica, depois cidades, seriam as coisas que os deuses sumérios introduziram ao ser humano. Curioso que desde aquela época até atualmente não teve nenhum Anunnaki aqui, e a gente saiu de casas construídas de barros para foguetes indo para a lua sem a ajuda dos Anunnaki. Mas a descoberta da cerâmica, a descoberta da agricultura, nós precisamos da ajuda dos deuses. É isso que o Zechariah defende, por mais que seja um tanto contraditório. E ele diz, claro, que essas passagens, essas datas correspondem às passagens de Nibiru pela Terra. Vamos analisar agora quais as consequências dessa passagem, tirando todas as que a gente já analisou lá no vídeo de Nibiru. Basicamente, se ele passou em 11.000 a.C., ele também passou em 7.400, em 3.800 também. Isso o Zechariah concorda, mas temos uma passagem que o Zechariah simplesmente ignora, e ela teria ocorrido em menos 3.800 mais 3.600, que dá menos 200, ou seja, 200 anos antes de Cristo, 3.800 anos depois dessa última passagem de Nibiru. Evidentemente, em primeiro lugar, essa aparição iria acarretar em algumas consequências. Esse planeta seria bem visível ao céu, e a gente não tem nenhuma notícia de que isso aconteceu. Nós já tínhamos várias civilizações, por exemplo, a civilização grega, romana, hindu, egípcia, persa, chinesa, e as mesoamericanas mesmo já existiam, e nenhuma delas menciona um planeta do tipo Nibiru, um planeta bem visível, afinal de contas é a droga de Maná Marrom, no céu. Além disso, também teriam ocorrido as mudanças climáticas, e nós não temos
nenhuma evidência de que isso aconteceu naquela época. Não tem nenhum evento, digamos assim, cataclísmico situado em 200 a.C. Além disso, também teriam significativas alterações nas órbitas dos planetas. Tem um planeta sendo jogados de um lado para o outro, e isso não ocorreu. E se isso fosse verdade, isso aqui estaria apenas a 2.200 anos atrás da gente. A gente iria com certeza perceber, 2.200 anos em termos planetários não é praticamente nada. E por fim, possivelmente os Nephilim teriam feito contato com a humanidade e eles não fizeram. Nós não temos evidências de ETs aterrissando aqui em 200 a.C. Já tinha bastante gente ali, bastante civilização, muita coisa para poder atestar que isso aconteceu, e não existem evidências que isso tenha acontecido. Em suma, nós temos aqui uma aproximação impossível de Nibiru em 200 a.C. e nós não temos nenhuma evidência de que isso ocorreu. Então, por fim, vamos apenas somar aqui menos 200 com 3.600 para chegar em 3.400. Se o Zechariah está certo, e se você acredita em Nibiru, você provavelmente admite que o Zechariah está certo, então a próxima passagem só ocorreria em 3.400 a.C., ou seja, você pode ficar bem pianinho com postar coisas na internet dizendo que Nibiru está visível no céu, porque não, ele só estaria por volta de 3.400. Mas toda a análise que a gente fez nesse vídeo até agora já dá pra gente concluir que não, Nibiru não está vindo para a Terra, e também, ao que tudo indica, os Anunnaki não foram os emancipadores da humanidade, e os Sumérios não tinham contato com povos alienígenas. Valeu pelo vídeo, em breve a gente se vê, falou!